Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Despertar no Mundo de Cultivo. Capítulo 281. Julgamento dos Mestres do Veneno 2. Vamos lá, Ana, não seja tão dura com a Becca por causa de um boato, disse ele, olhando para a cunhada antes de se virar para o Mestre dos Venenos. Não leve a mal o que ela disse. A Ana tem muita inveja de mim. Enfim, esquece. Tenho algo mais importante para falar com você. O quê? Rebecca parou de prestar atenção na irritante Annaliese, mais interessada no que a jovem tinha em mente. Annaliese também olhou para Luthor enquanto ele respondia à pergunta. Preciso de um parceiro de treino depois da minha competição. Você pode me ajudar com isso? Ou talvez você não seja tão bom em combate? Eu não sou boa em combate? Posso garantir que o oposto é verdade. Eu sou uma excelente lutadora, disse Rebecca com grande confiança. Profissionais espirituais concentravam grande parte do seu tempo em suas respectivas áreas de especialização. Portanto, era natural que não possuíssem habilidades de combate tão impressionantes quanto as de guerreiros do mesmo nível. Mas isso não era necessariamente uma regra, e alguns profissionais espirituais não combatentes eram excelentes lutadores. Lotur sorriu ao ouvir as palavras de Rebecca, o que indicava que ela ainda estava irritada com o comentário de Annaliese. Perfeito. Você vai me ajudar depois que eu me esforçar na competição de mestres em venenos. Por mim, tudo bem. Mas você não tem outras competições mais tarde? Tem certeza de que consegue treinar comigo e ainda ter energia e foco para as outras lutas para as quais se inscreveu? Perguntou ela. Pois não fazia ideia da força de Lotur nem sabia sobre sua rápida regeneração. Não se preocupe com isso. Eu vou ficar bem, mesmo que você leve a pior na nossa partida. Ah, é mesmo? Perguntou ela, curiosa para descobrir o nível de combate daquele jovem gênio mestre em venenos que havia descoberto. Muito bem, faremos isso. Mas e quanto a essa competição agora? O que você espera conquistar aqui? Só para você saber, seu oponente é bem forte. Ao ouvir isso, Lotur se lembrou da competição e do competidor que o enfrentaria na primeira rodada, sobre o qual ele não sabia muito. Eu vencerei naturalmente, seja quem for, minha resistência a venenos já é bem alta, então não será fácil para o oponente me causar problemas. Hehe, você está confiante, hein? Ela comentou antes de ouvir Annaliese. Mas é claro que Lotur está confiante. Ele é um grande mestre em venenos, disse ela. Lembrando-se do dia em que seu cunhado treinou essa profissão depois de limparem a caverna infestada de escorpiões na região das Montanhas Fim. Rebecca ignorou o comentário de Annaliese e disse a Lotur, é bom que você esteja confiante, mas tome cuidado com seu oponente. Ouvi dizer que muitas famílias estão agindo contra a Casa Frost neste torneio. Então alguém nesta competição para mestres de venenos pode pelo menos tentar atrapalhar você pelo resto da competição com um veneno mais potente. Rebecca não tinha as mesmas informações que alguns dos nobres locais com quem Lotur conversara recentemente, mas sua senhora sabia o que estava acontecendo na região. Então, naturalmente, a mulher de cabelos verdes estava alertando sua jovem por causa de Elizabeth. Lotur olhou para a plataforma de disputa, onde sua luta estava prestes a começar. Se tentarem algo assim, terei que retribuir o golpe. Ele já estava ciente de todos os riscos, então não precisava ser lembrado por Rebecca. Qualquer um que agisse de forma que ameaçasse sua vida, ele lidaria com eles de forma equivalente. Quanto às possíveis reações, não importava. Ser gentil com o inimigo era como ser cruel consigo mesmo. Assim, ao se despedir daquelas duas mulheres, ele subiu na plataforma de combate determinado a fazer todo o possível para destruir os planos do inimigo contra ele. Lotur Ritter, o novo gênio das formações na província Hehe. É um prazer disputar com alguém de fama tão crescente. O oponente do jovem de cabelos prateados disse isso com um sorriso no rosto, algo não tão sincero, fácil de notar. Lotur observou o jovem magro, de cabelos pretos e olheiras profundas, e o cumprimentou. Vamos ter uma partida amistosa, Rudolf Sitz. Após se cumprimentarem no meio da plataforma, o árbitro da partida sinalizou o que fariam naquela luta. Bem, esta é uma competição para mestres em venenos, então vocês devem usar suas habilidades de envenenamento uns contra os outros. Aquele que permanecer de pé no final da partida será o vencedor. Para isso, vocês poderão usar os ingredientes selecionados. Ele apontou para as caixas sobre uma mesa no meio daquela plataforma de combate. Vocês terão 3 minutos para preparar o que quer que seja sem serem incomodados pelo oponente. Após esse tempo, independentemente de um de vocês ter terminado, o outro terá o direito de atacá-los. Este teste era um pouco diferente daquele dos mestres de formações. Aqui não havia limite de tempo para fazer o veneno, apenas um limite de tempo para fazer tal coisa sem a chance de um deles ser atacado pelo oponente. Mas depois de tal período, se um deles conseguisse resistir ao veneno do oponente que terminou primeiro, tal pessoa teria tempo de terminar seu veneno e então atacar o oponente. A resistência a venenos era essencial para classificar um mestre em venenos, portanto, ser mais ou menos rápido no preparo de venenos não era significativo. Em vez disso, o mais relevante era ter boa resistência e ser capaz de produzir algo convincente. Portanto, enquanto um deles permanecesse consciente, a partida continuaria. Lotur e seu oponente assentiram, indicando que estavam entediados, e então o árbitro prontamente agiu para iniciar a partida. Começar. Quando ele girou a ampulheta acima daquela plataforma, os dois jovens correram para a mesa com os ingredientes para começar seus planos. Vamos ver o que você consegue fazer agora, verme. O jovem pensou consigo mesmo enquanto pensava em uma fórmula de veneno potente para derrotar Lotur. Sua família o havia ordenado a usar suas habilidades ao máximo para ferir ou até mesmo matar Lotur, então ele estava preparado para lidar com esse oponente.
Mas não só isso, como alguém que adorava ver seu veneno em ação nos outros, ele estava mais do que feliz em poder derrotar aquele sujeito de aparência acima da média. Ele, como a maioria dos mestres de venenos, não tinha uma boa aparência. Então, para ele, era uma grande ofensa que alguém como Lotur existisse, ainda mais considerando que esse cara ousou se inscrever na competição para mestres de venenos. Então, ele não pôde deixar de sorrir enquanto começava a preparar algo para arruinar a boa vida daquele sujeito ousado. Hehe, você vai sofrer um pouco antes de morrer. Enquanto Rudolf estava preocupado com seus pensamentos, Lotur olhou para ele com os olhos semicerrados. Nome, Rudolf Sitz. A cultivo, nível 7. Força, 20 Constituição, 25,3 Destreza, 22,1 Agilidade, 21,4. A julgar pelos itens que ele pegou, esse cara planeja usar o 101 veneno de úlcera em mim. Capítulo 282. A chocante resistência a venenos de Lotur. Ela deformava a aparência e colocava em risco a vida de suas vítimas de uma forma tão cruel que mesmo quando fatal, o sofrimento durava horas. Sabendo disso enquanto observava aquele sujeito manipulando os ingredientes necessários para a substância com um sorriso no rosto, Lotur sentiu desprezo pelo oponente. Uma coisa era tentar derrotar alguém usando um veneno que pudesse matar, mas outra coisa era usar algo que garantiria uma morte torturante, o que também afetaria a psicologia da vítima devido aos efeitos visuais. Então, ao perceber o quão cruel seu oponente era, Lotur logo decidiu como agir nessa batalha de mestres do veneno. Vamos ver o que você faz quando prova do seu próprio veneno. Ele começou a preparar algo semelhante ao que Rudolf estava fazendo, e seus movimentos não passaram despercebidos pelos vários mestres de venenos da área ao redor, muitos deles já franzindo a testa por causa disso. Ele está preparando o mesmo veneno que o oponente? Uma coincidência? Impossível. Como alguém faria isso sem ter a intenção de fazê-lo? Das dezenas de venenos disponíveis para mestres de venenos de uma estrela, este é um dos mais difíceis. Então, não tem jeito. Então Lotur está fazendo isso de propósito? Um jovem competidor nas proximidades notou as conversas dos velhos que assistiam à competição e perguntou. Se for assim, ele deve ser um excelente mestre em venenos. Não é fácil perceber que tipo de substância um mestre em venenos está preparando apenas pelos ingredientes. Outra pessoa então disse, não só isso. Este veneno não é fácil de produzir, então suas habilidades teriam que ser superiores às de Rudolf para que ele tivesse um bom desempenho nesta partida. As pessoas na área ao redor começaram a discutir se Lotur era um talentoso mestre em venenos ou se ele estava tentando imitar seu oponente por não ter nenhuma habilidade. Muitos tinham dúvidas sobre sua participação nesta prova após seus resultados impressionantes na competição para mestres de formações. Mas, ao mesmo tempo, outros ali, que estavam de olho no desempenho de Lotur no teste, não conseguiram deixar de se sentir um pouco apreensivos naquele momento. Alguns começaram a se lembrar do desempenho acima da média de Lotur no teste da manhã, temendo que ele tivesse resultados semelhantes aqui. Não pode ser que ele seja um talentoso mestre de venenos. Um dos cúmplices de Kai, que estava lá para observar Lotur, pensou sobre isso enquanto se sentia nervoso. Eles, junto com os membros da família Frost e os traidores daquela organização, planejaram tirar 2 competidores daquela família da conferência provincial para forçar Lotur a se apresentar. Então, se esse sujeito vencesse várias batalhas, não seria como se ele estivesse dando um tiro no próprio pé? Aqueles 2 jovens que estavam ausentes no máximo, venceriam um total de 4 provas neste primeiro dia, mas se Lotur fosse um bom mestre em venenos, ele já teria conseguido tal feito sozinho depois de apenas 2 competições. Mas ele ainda tinha mais 3 competições naquele dia. Então aquele sujeito estava tremendo de expectativa enquanto o marcador de tempo lentamente se aproximava do fim. O árbitro da partida viu isso, mas estava mais interessado no que Lotur estava fazendo, pois, diferentemente dos outros presentes, ele conseguia sentir as habilidades do jovem. Este competidor não está copiando o oponente, exclamou mentalmente. Este veneno que ele está fazendo tem algo um pouco diferente da fórmula tradicional do 100º e um veneno de úlcera. Enquanto isso, Rudolf finalmente terminou seu veneno quando os 3 minutos iniciais estavam prestes a terminar. Ele viu que seu oponente ainda estava ocupado, algo que ele esperava, já que 3 minutos era muito pouco até para mestres de venenos talentosos de uma estrela produzirem seus venenos. Por isso, ele ficou ainda mais satisfeito ao ver que teria a chance de derrotar seu oponente apenas atacando, sem ter que se defender do que quer que Lotur estivesse fazendo. O tempo acabou. Agora vocês podem agir um contra o outro, disse o árbitro da partida, permitindo que Rudolf atuasse contra Lotur enquanto observava o jovem de cabelos prateados, em dúvida sobre o que aconteceria. O veneno dele parece ser bem forte, mas será que ele resistirá à ação do oponente? Ele se perguntou enquanto Rudolf rapidamente lançava um pó roxo sobre a área onde Lotur estava. Morra, seu sortudo! Exclamou ele mentalmente ansioso para ver o resultado de sua criação. Ao mesmo tempo, todos na área ficaram em silêncio enquanto assistiam ao ataque implacável de Rudolf, curiosos para saber como Lotur se sairia nessa situação. Alguns ali não sabiam exatamente o quão potente era o veneno liberado por Rudolf, mas a julgar pelos comentários dos especialistas nas redondezas, mesmo aqueles que desconheciam a profissão achavam que não seria fácil para o belo jovem de cabelos grisalhos. E mesmo sabendo das habilidades incomuns de Lotur, Annaliese sentiu um aperto no coração ao ver o momento em que seu homem foi atacado. Rebecca também se sentiu um pouco tensa, pois um ataque daquele tipo não se comparava ao treinamento regular de mestres de venenos. Portanto, ela só conseguia cerrar os punhos, antecipando a reação de Lotur. Substância venenosa detectada. O sistema emitiu seu alerta formal, alertando Lotur que a substância produzida pelo inimigo já havia entrado em seu corpo e começado a agir contra ele. Mas mesmo sabendo dos efeitos do veneno, Lotur não estava nem um pouco preocupado e simplesmente continuou com o que estava fazendo.
Sua constituição já estava no nível de alguém no início do segundo estágio, enquanto este era apenas um veneno usado por mestres de venenos de uma estrela. Dessa forma, ele tinha certeza de que mesmo que sua resistência a venenos não suportasse tal coisa, seu corpo não seria prejudicado em nada pela ação dessa substância. E quando ele sentiu uma leve sensação de calor em várias partes do corpo, o sistema novamente lhe trouxe a boa notícia. O veneno foi neutralizado. E resistência a venenos de grau ferroso. Progresso, 85%. Vendo isso, Lotur sorriu satisfeito, grato a Rudolf por ajudá-lo a obter um avanço tão considerável na resistência. Mas não só isso, quando ele menos esperava, o sistema mostrou seu status. Nome, Lotur Ritter. Físico, o que não te mata te fortalece. Linhagem, devorador de vida. A cultivo, nível 8. Força, 24,5, Constituição, 52,3, Destreza, 20,9, Agilidade, 29, e Inteligência, 68,8, Percepção, 68,8, 69,1, Vontade, 72,3, 72,5, Força Vital Externa, 247. Ah, ele abriu a boca, notando essas melhorias nos atributos mentais. Percebendo o sorriso no rosto de Lotur, Rudolf sentiu que havia algo errado em tudo isso, pois seu oponente não estava exibindo as reações clássicas esperadas após entrar em contato com tal substância. O que está acontecendo aqui? Ele não só ficou surpreso, mas todas as pessoas ao redor notaram o quão calmo Lotur estava, mesmo considerando que ele deveria estar agonizando naquele momento. Gole. Não pode ser, disse o subordinado de Kai em voz baixa, sentindo que o pior estava prestes a acontecer. Capítulo 283. Ataque repentino. Ele olhou para Rudolf momentaneamente com uma expressão calma no rosto, sem nenhum vestígio que indicasse que aquela substância o havia contaminado. Lotur então disse ao seu oponente, antes de jogar o pó em um frasco em sua mão, você causou isso a si mesmo, então não reclame depois. Naquele instante, as dúvidas das pessoas naquela área foram esclarecidas, com os especialistas presentes tendo percebido que Lotur havia de fato decidido usar tal substância depois que Rudolf fez o mesmo. Nesse caso, alguns mestres de venenos de 2 estrelas logo notaram o talento de Lotur para identificar venenos, ficando ainda mais impressionados com ele, apesar de sua resistência excepcional. Esse garoto é realmente bom. Quem será que o ensinou? Ele ainda está livre para se tornar discípulo de um de nós? Alguns desses indivíduos pensaram coisas semelhantes, enquanto Rudolf ficou chocado com sua posição anterior. Ele ainda não conseguia acreditar como Lotur resistia ao seu veneno, e mais do que isso, estava confiante de que conseguiria lidar com algo como o veneno 101 da úlcera. Afinal, ele tinha um antídoto para tal coisa, pois já havia produzido essa substância diversas vezes no passado. Dessa forma, ele não tentou fugir ou desistir da luta para escapar do ataque do adversário. Por isso, ele não conseguiu evitar ser atingido pela implacável substância venenosa produzida por Lotur. Gole. O árbitro da partida engoliu em seco enquanto assistia a isso, curioso para ver qual seria o potencial do veneno preparado por Lotur, algo um pouco diferente da fórmula usada por Rudolf. Quão eficaz será? Ele se perguntou, já que essa era a última informação necessária para declarar Lotur o vencedor da partida. O momento que todos esperavam finalmente chegou quando Rudolf repentinamente convulsionou, abaixando-se lentamente até o chão e começando a emitir sons de agonia. Ao fazer isso, sentindo o efeito potente do veneno de Lotur, ele tentou beber um antídoto que já tinha em seu anel espacial, sentindo-se um pouco pior do que deveria. O que está acontecendo? Por que está doendo tanto? Ele se perguntava, cheio de dúvidas enquanto gritava de dor. Me ajude. Isso está me matando. Em segundos ele estava gritando desesperadamente, pedindo ajuda às pessoas naquele lugar, enquanto todo o seu corpo queimava, interna e externamente. Ao mesmo tempo, feridas começaram a aparecer por todo o seu rosto, como se ácido estivesse corroendo sua carne de dentro do corpo. As pessoas na área ao redor viram isso com a boca e os olhos bem abertos, notando a ação chocante do veneno de Lotur, que era ainda pior do que um simples veneno de grau ferroso. Os efeitos surgiram muito rapidamente, enquanto sua intensidade e resistência ao antídoto usado por Rodolfo mostraram que não era simples. E com isso, todos ali notaram a superioridade de Lotur na batalha, com o árbitro da partida encerrando rapidamente o round para permitir que o jovem recebesse ajuda. Lotur Ritter, representando a família Frost, vence o primeiro round. Gritou o árbitro enquanto 2 mestres de veneno da família Sitz subiam na plataforma de batalha para fazer algo com Rudolf. Por favor, ajude-me. Jovem Rudolf, fique calmo. Chegamos, disse um deles, enquanto ele e seu companheiro já analisavam a situação do corpo daquele sujeito. Um dos mestres de venenos favoritos da família em tal competição. Mas vendo a situação do corpo de Rudolf, que naquele momento já apresentava ferimentos espalhados por mais da metade da pele e atingindo seus órgãos internos, os 2 homens empalideceram. Isso não é o 101 veneno de úlcera. É algo diferente, exclamou um deles, sentindo-se impotente diante de algo diferente do que havia estudado. Enquanto seu companheiro tentava dar algo a Rudolf, ele gritou na direção de Lotur, que já estava saindo da plataforma de combate. Ei, nos dê o antídoto, ou nosso participante morrerá. O silêncio continuou naquela área enquanto muitas pessoas colocavam as mãos na boca, notando o estado deplorável de Rudolf. Lotur então parou ao lado da escadaria daquela plataforma circular e olhou para trás, para onde os 3 indivíduos estavam. Ignorou os gritos de dor do oponente e comentou casualmente, foi a primeira vez que fiz aquele veneno, então não tenho antídoto. O quê? A primeira vez? Como pode ser isso? Ele arriscou tanto assim?
Vários especialistas expressaram seus pensamentos, achando incrível que Lotur ousasse fazer algo assim em uma competição. Produzir um veneno pela primeira vez, mesmo seguindo a fórmula, não era algo trivial. Pelo contrário, era preciso muito treinamento e preparação para produzir algo assim sem cometer erros que afetassem a qualidade do produto final ou mesmo a segurança do mestre venenoso. Por isso, as pessoas ali presentes ficaram surpresas com a resposta de Lotur e imediatamente o consideraram ainda mais formidável por causa disso. Ele está testando novas ideias enquanto compete? Haha, ele está dando um tapa na cara de todos os competidores neste torneio. O garoto é arrogante, mas é excepcional. Enquanto as pessoas ali conversavam, os dois membros da família Sitz que tentavam ajudar Rudolf ficaram ainda mais pálidos ao ouvir isso de Lotur. Não minta para. Então, quando um deles estava prestes a refutar as palavras de Lotur, o jovem virou-se para a escada da plataforma, dando as costas para tal pessoa. Não se incomode. Mesmo se eu tivesse o antídoto, eu não o daria a você. No momento em que ele disse isso, um dos dois mestres do veneno tremeu de raiva e lançou na direção de Lotur uma bola preta contendo seu veneno mortal. Quando viu isso, Rebecca franziu a testa e correu para o lado de Lotur, antes mesmo que o árbitro da partida tivesse a chance de se mover para impedir que um competidor morresse fora de combate, algo que a família imperial proibia. Essa mulher de cabelos verdes recebeu o ataque em cheio. Lotur observou tudo acontecer perto dele com as sobrancelhas totalmente franzidas, surpreso pela reação rápida de Rebecca. O homem que o atacou era alguém de nível 11, então ele estava com um pouco de medo de ser atacado. Mas ele não era do tipo que fica parado quando atacado e já estava se preparando para se defender e pelo menos tentar evitar o pior. Entretanto, quando Rebecca recebeu o ataque total de sua oponente, ele ficou surpreso que essa mulher de nível 10 não sofreu nada com tal movimento. A bola negra de veneno daquele homem mal tocou seu corpo quando, de repente, várias runas apareceram na pele branca daquela mulher. Quando isso aconteceu, muitos olharam e reconheceram Rebecca, e a bola preta desapareceu como uma gota d'água tocando uma placa de aço em chamas. O quê? O homem que atirou tal coisa gritou em choque ao perceber o que havia acontecido com sua arma mais letal. Capítulo 284. O corpo venenoso de Rebecca. Enquanto ela fazia isso na frente de dezenas de pessoas naquele local, vários indivíduos ali presentes começaram a discutir, aumentando o barulho no ambiente. Deve ser discípulo de Elizabeth. O corpo venenoso é realmente incrível. Ele pode suportar venenos de nível superior ao do seu dono e até mesmo transformar tal coisa em seu poder. Essa garota ficará ainda mais forte depois que esse idiota der a ela seu veneno mais poderoso. Mas isso é algo bom? Ouvi dizer que esse é um poder que não vem sem consequências drásticas. Não quero estar por perto quando essa bomba relógio explodir. Enquanto alguns prestavam atenção ao físico de Rebecca, outros sentiam que suas esperanças de se aproximar de Lotur diminuíam. Aparentemente Elizabeth já tem um relacionamento com esse garoto da família Frost, ou seu discípulo não estaria aqui para defendê-lo. Um dos anciãos que assistiam ao evento pensou calmamente. Parece que ela conseguiu roubar mais um grande talento local. Que pena, essa mulher tem muita sorte. Annaliese observava tudo isso com preocupação e sentiu um grande alívio ao ver aquela mulher de quem ela não tinha uma boa impressão defendendo Lotur a tempo. Pelo menos ela serve para alguma coisa. Ela suspirou, agradecendo Rebecca em seu coração por sua atuação e também admirando algumas das habilidades daquela mulher. O homem que jogou tal coisa na direção de Lotur então viu Rebecca abrir os olhos e olhar em sua direção. Mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, o árbitro da partida gritou com raiva. Família Sitz, vocês acabaram de cometer uma infração grave. Não sabem que não permitimos atos contra competidores fora das plataformas de combate? O outro ancião da família então disse, árbitro da partida, peço desculpas pelo ato inconsequente do meu companheiro. Mas nosso competidor está em um estado terrível. Você precisa entender que nessas situações a razão fala menos alto. Enquanto Rudolf continuava a gemer de dor, os amigos da casa Sitz levantaram suas vozes, pedindo ao árbitro que entendesse a situação que levou a um ato tão inconsequente. Lotur e Rebecca viram tudo isso, mas como sabiam que não havia sentido em clamar por justiça naquele lugar, eles simplesmente deixaram a plataforma e voltaram para Annaliese. O árbitro da partida então disse ao ver Rudolf sendo levado dali, muito bem, eu entendo a situação, mas sua família receberá uma notificação sobre isso. Se algo assim acontecer novamente durante este torneio, toda a sua organização será eliminada da competição para mestres de veneno. O árbitro é magnânimo. O mesmo ancião de antes fez um gesto de agradecimento àquele indivíduo. Ao mesmo tempo, o ponto de Lotur foi somado ao do restante da família Frost. 13ª. Família Frost, 13. Desta vez a posição desta organização não melhorou após a vitória de Lotur, mas isso não foi estranho nem desanimador. Acima dessa família estavam as famílias mais bem classificadas, organizações de poder semelhante ou maior que a delas, mas que não tinham muita oposição em suas lutas. Ao contrário delas. Sim, havia uma disputa entre os poderes mais influentes da província, mas isso era algo muito menor do que a Casa Frost teve que suportar. Então, com melhores competidores e menos problemas naturalmente. Mais competidores dessas famílias subiriam de nível e ganhariam pontos que os colocariam à frente da família de Lotur. No entanto, para Lotur e Annaliese, isso não era ruim, já que era apenas o primeiro dia de competição, quando a maioria de seus aliados e inimigos seriam eliminados. No entanto, quando chegasse o segundo dia, até mesmo as famílias à frente deles poderiam facilmente ser superadas em número. Portanto, nenhum deles ficou chateado com a posição atual da Casa Frost. Becca, você está bem? Aquele ataque deve ter te dominado, não? Perguntou Lotur enquanto os dois se sentavam perto de Annaliese nas cadeiras que ficavam naquela área. Rebecca estava se sentindo um pouco cheia e precisaria de um tempo para se recuperar. Mas ela disse, não se preocupe. Foi um bom desafio que vai estimular minhas características.
De qualquer forma, aprecio o seu movimento, comentou Lotur enquanto passava uma das mãos pelo meio das costas dela, olhando para a pessoa que tentará atacá-lo. Não vou esquecer disso. Enquanto conversavam, as pessoas na área que estavam lá para assistir Lotur estavam totalmente frustradas ou muito satisfeitas. Alguns ali eram pessoas das famílias Frost, Becker e Kristen e da Associação de Mestres de Formação. Portanto, vendo a excelência de Lotur nessa outra profissão, eles só podiam ficar satisfeitos. Era incomum que as pessoas fossem tão boas em duas profissões, já que era preciso muito tempo e dedicação para se destacar em apenas uma área de especialização. Mas se alguém conseguisse dominar tão facilmente duas áreas diferentes, ninguém acharia ruim ter contato com essa pessoa. Então, aqueles associados a ele ou que poderiam sofrer positivamente com suas habilidades ficaram satisfeitos com o resultado preliminar de Lotur na competição para mestres de venenos. Mas isso foi completamente o oposto para as pessoas do lado de Kai. Merda! Como isso aconteceu? Um dos subordinados de Kai disse isso em voz alta enquanto esperava que a segunda rodada da competição retornasse ao seu superior. O homem ao lado dele também tinha uma expressão hostil no rosto e disse: "Isso vai ser uma catástrofe para nós. Agimos para prejudicar a família Frost, forçando-os a colocar esse desgraçado na competição. Mas agora ele está estragando todos os nossos planos. Tis. Nesse ritmo, a família Frost conseguirá manter sua posição", disse o outro, enquanto uma nova partida já estava acontecendo na plataforma de competição dos Mestres dos Venenos. Depois de um tempo, ninguém sabia o que tinha acontecido com Rudolph, mas as lutas da segunda rodada para Mestres de Venenos já estavam decididas. E com essa informação em mente, Lotur logo ouviu o conselho de Rebecca e Annaliese. "Você tem que ter cuidado com aquele oponente, Lotur. Ele é alguém muito mais forte que Rudolph", já estando no auge do primeiro estágio, disse a mulher de cabelos verdes. Annaliese concordou com a cabeça. "Ele já está no auge da nona transformação e é um dos favoritos da família Froberg." Lotur ouviu isso e refletiu sobre o que os inimigos da família Frost estavam fazendo contra ele. Esse é um plano arriscado. O que acontecerá se eu eliminar todos os melhores concorrentes dessas organizações logo no início da competição? Eles não têm medo de perder muitas posições por causa disso? O primeiro dia de luta foi crucial, mas forçar lutas contra ele e correr o risco de perder seus melhores membros era como abrir mão de pontos nos próximos dias de competição. Por isso, Lotur estava cada vez mais interessado na estratégia do inimigo, o que invariavelmente abria brechas para que ele pudesse avançar ainda mais. "Bem, se eles querem tanto sofrer, eu darei a eles o que querem." Ele pensou em algo e olhou para Rebecca. Capítulo 285. Evolução. "O que você quer? Já que o próximo oponente parece um tanto impressionante, ajude-me a aumentar minha resistência a venenos", sugeriu ele. Imaginando que uma mestra em venenos de 2 estrelas como Rebecca conseguiria produzir algo espiritual, mesmo sem ingredientes. Essa era a diferença entre praticantes de uma estrela e aqueles de nível superior. Profissionais de uma estrela sempre tinham que usar recursos para produzir seus objetos de interesse, mas aqueles de nível superior podiam adicionar sua espiritualidade aos seus produtos. Portanto, no caso de um mestre em venenos de 2 estrelas, tal pessoa poderia induzir reações de veneno mesmo sem ingredientes. Para que isso funcionasse, seria necessário apenas que esse indivíduo utilizasse as leis que já havia compreendido e as infundisse na energia espiritual que entrasse em contato com seu alvo ou mesmo com a substância de interesse. Normalmente, mestres de venenos dessa classificação usavam essa possibilidade para fortalecer suas misturas de veneno. Mas era possível usar tal coisa para envenenar, como Lotur havia pedido a Rebecca. Ele sabia disso e ela também. Por isso, ela entendeu prontamente o que ele queria com tal sugestão. "Tem certeza disso? Estamos a poucos minutos da sua partida. Se você se cansar agora, pode não conseguir o melhor resultado nesta e em outras partidas mais tarde." Annaliese também estava pensando a mesma coisa que Rebecca, preocupada com a resistência de Lotur, considerando a quantidade de testes que ele faria por dia, além do treinamento deles e também do acoplamento. "Isso é um pouco demais até para você." Ela pensou enquanto o observava atentamente. Lotur sorriu confiante e disse: "É que você ainda não viu tudo que eu consigo fazer, hehe. Enfim, tenho uma carta na manga, então, mesmo que eu fique cansado, posso usá-la para me recuperar rapidamente." "Então, você vai me ajudar?" Ele olhou pensativo nos lindos olhos de Rebecca. Suspirar. "Onde faremos isso? Não podemos ir muito longe, ou você vai se atrasar?" Ela perguntou. "Faremos isso aqui mesmo", respondeu Lotur sem demora enquanto tirava a camisa de mangas compridas que estava usando para dar acesso aos seus braços para Rebecca. "Aqui?" perguntou Annaliese. "Isso não vai chamar a atenção das pessoas ao redor? Não se preocupe. No máximo, eles verão Becca me dando uma massagem dolorosa." Lotur tranquilizou sua cunhada, que não entendia muito da arte dos mestres de venenos. "Tudo bem, mas quão intensa eu posso ser? Meu controle sobre minha habilidade de envenenamento não é tão alto, então algo muito baixo será impossível." Ela comentou sobre esse problema. Lotur ponderou seu progresso em relação à resistência a venenos de nível ferro e disse: "Contanto que você consiga restringir sua habilidade de envenenamento ao limite que alguém no auge do primeiro estágio consegue lidar, estarei bem." "Pico do primeiro estágio?" Rebecca ficou boquiaberta de surpresa. "Você já chegou a esse nível?" "Não exatamente, mas meu corpo é um pouco mais forte do que alguns com minhas outras habilidades. E minha resistência a venenos está quase evoluindo para o nível bronze." Ele comentou sem dar mais detalhes. "Nível bronze? Essa não é a resistência de mestres de veneno de 2 estrelas?" Annaliese perguntou, em dúvida, pois achava que seu cunhado ainda era apenas alguém de 1 estrela. "Deve ser assim." Rebecca ficou surpresa, considerando o pouco tempo que Lotur havia aprendido a profissão. "Parece que ele nasceu para trabalhar com venenos." "Ótimo." Ela então pediu que ele ficasse de costas para ela e colocou as mãos em seus braços.
iniciando uma espécie de massagem estranha ali mesmo nas arquibancadas daquela plataforma. Algumas pessoas na área ao redor acharam esse comportamento estranho, mas como os concorrentes ainda competem na plataforma, poucos prestaram mais atenção a eles do que deveriam. Apenas os inimigos ou admiradores de Lotur os observavam, tentando entender o sentido daquele comportamento estranho. Ela está envenenando ele? O oponente que enfrentaria Lotur em poucos instantes notou um brilho nas mãos de Rebecca e entendeu o que estava acontecendo do outro lado da plataforma. O que esse cara está tentando fazer? Ele acha que pode me enfrentar depois de fazer uma coisa dessas? Tis, esse miserável está confiante demais, comentou ele aos mais velhos que aguardavam seu par. Deixa pra lá. Só deu uma lição nele e na família Frost quando subir naquela plataforma, Moritz. Um velho de cabelos brancos o aconselhou. Ele venceu o Rudolph, mas aquele jovem não se compara a você. Aí tudo vai ficar bem. Eu sei disso. Depois de alguns momentos se esforçando para não expressar dor ou expor seu treinamento na voz, Lotur finalmente sentiu uma sensação de alívio quando Rebecca tirou as mãos dele. Naquele instante, ele recebeu o último aviso do sistema sobre o veneno daquela mulher que o havia torturado por vários minutos. E resistência a venenos de grau ferroso. O progresso, 93%. Estou quase atingindo o pico de resistência a esse grau de venenos. Ele pensou sobre isso, pois considerou que para avançar para o grau bronze, ele provavelmente precisaria de algo mais forte do que os venenos de grau ferro. Mas ao pensar nisso, ele sorriu satisfeito, imaginando que havia diminuído significativamente o risco de enfrentar seu próximo oponente, que supostamente estava no auge do primeiro estágio. Com isso não demorou muito para que ele voltasse sua atenção para a plataforma de combate, onde sua partida estava prestes a começar. Lotur agradeceu Rebecca e se despediu de Annaliese antes de correr para aquele local sob os olhares atentos de todas as pessoas na área. Ao se deparar com seu oponente, um jovem ruivo, como de Nora, que ele e Annaliese haviam conhecido no leilão semanas antes, ele perguntou: "O que Nora Froberg significa para você?" O jovem franziu as sobrancelhas ao ouvir o nome da jovem da família. "Você conhece a nossa jovem?" Eu conheci aquela beldade algumas semanas atrás. Mas, infelizmente, hoje terei que fazer a família dela sofrer um pouco. Lotur riu e então disse um pouco mais baixo ao se aproximar daquele indivíduo. "Se tiver a chance, diga a ela que ainda podemos ser amigas. O que está prestes a acontecer aqui não é pessoal." Ao ouvir tamanha audácia, Moritz sentiu uma grande vontade de dar um tapa na cara de Lotur e mostrar a esse indivíduo qual era seu lugar. Não apenas porque Lotur claramente desprezava suas habilidades e dizia que o destruiria, mas também por causa do comportamento que insinuava que ele tinha interesses impuros em relação à bela e nobre Nora. "Desgraçado. Vamos ver se você é tudo isso." Moritz mal conseguiu se controlar enquanto as veias em sua testa e pescoço tremiam, visíveis a todos ao redor. Infelizmente ninguém além deles ouviu essa troca de comentários. Então o público presente na plataforma só podia se perguntar o que Lotur havia dito para deixar Moritz tão irritado. Com isso, após o árbitro da partida dar a ordem para o início da luta, os dois rapidamente começaram a produzir seus venenos, seguindo o mesmo esquema do primeiro round. Capítulo 286. Limpeza da medula. Mas o tempo passou rápido e quando todos menos esperavam, os 3 minutos se passaram, com o oponente de Lotur terminando antes dele mais uma vez. Mas isso não se devia ao fato de Lotur ser menos talentoso que seu oponente, mas sim à sua confiança em sua resistência a venenos. Além disso, se ele atacasse primeiro e seu oponente caísse, não poderia experimentar os benefícios de ser envenenado. Dessa forma, Lotur estava naturalmente se comportando com mais calma durante os minutos iniciais do teste, dando ao seu oponente a chance de atacá-lo primeiro, como havia feito com Rudolph. Então, quando o tempo em questão terminou e Moritz se levantou para atacá-lo, Lotur ainda estava calmamente preparando sua mistura, que desta vez não era a mesma do seu oponente. "Vamos ver se você continua com toda essa arrogância, seu desgraçado", gritou Moritz enquanto jogava um frasco bem alto, onde Lotur estava, e logo depois jogou uma pedra para destruí-lo. Quando a pedra atingiu o frasco transparente com seu veneno, a coisa explodiu, criando uma reação no ar que iniciou uma chuva marrom sobre a área onde Lotur estava sentado. As pessoas na área ao redor assistiam com entusiasmo, esperando para ver se Lotur ficaria bem novamente ou se ele cairia, para a alegria da maioria delas. Entretanto, à medida que a pequena nuvem formada após a explosão daquele fracote diminuía junto com a chuva sobre Lotur, ele não demonstrou nenhuma reação, como havia acontecido antes. Gole. Os aliados de Kai nos arredores começaram a sentir que a primeira rodada se repetiria, sentindo lentamente que seu fracasso não poderia mais ser corrigido. Se Lotur caísse nesta rodada, tudo ficaria bem. Ele não ganharia mais pontos para a família Frost na competição de mestres de veneno e ainda correria o risco de ser incapacitado para outras partidas. Mas à medida que a situação se desenvolvia, eles lentamente perceberam que isso não aconteceria e que o pior dos seus pesadelos estava prestes a acontecer. Outros na área perceberam isso junto com Moritz, mas quando eles estavam prestes a comentar sobre a super resistência de Lotur a venenos, esse jovem demonstrou um comportamento peculiar. Quando as últimas gotas daquela chuva venenosa caíram sobre ele, Lotur de repente se levantou e começou a tirar suas roupas. Ele não só fez isso com as peças mais externas do corpo, como também tirou quase tudo que tinha, ficando rapidamente apenas com a cueca no meio daquela plataforma. As mulheres assistiam boquiabertas, olhando para seu corpo quase perfeito, enquanto os homens se sentiam terríveis ao notar o volume em sua cueca. Como pode ser isso?
Perguntou-se um jovem nobre, ao ver que Lotur parecia carregar algo volumoso em sua virilha. O que ele está fazendo? Analiese corou ao ver como Lotur estava agindo na frente de tantas pessoas. Rebeca tinha uma boa ideia do que estava acontecendo com ele, mas não disse nada enquanto continuava observando a situação. Então, antes mesmo que as pessoas ali presentes começassem a gritar palavras de indignação diante do comportamento estranho de Lotur, ele sentou-se no chão, e os especialistas perceberam o que estava acontecendo. A resistência daquele jovem a venenos está evoluindo, disse um especialista de 2 estrelas, surpreso. Sim, parece que Morites o ajudou a quebrar o gargalo para resistência a venenos de nível bronze, e agora ele está passando por uma limpeza de medula. Inacreditável! Que rapaz sortudo! Avançando no meio de uma competição. Ele já está nesse nível? Não é de se espantar que Rudolf tenha falhado miseravelmente contra ele. Várias pessoas comentaram sobre isso, enquanto os competidores nos arredores olhavam para Lotur como se vissem um monstro naquela plataforma. Lotur era considerado um imprestável, mas em um único dia ele já havia revelado 2 talentos extraordinários. Portanto, a maioria dessas pessoas que até zombaram dele no passado ou apostaram contra ele neste torneio, não puderam deixar de sentir um gosto amargo na boca agora. Isso foi ainda mais verdadeiro para Morites, que ficou boquiaberto ao ver as impurezas do corpo de Lotur se acumulando no chão da plataforma. Ele pensou que derrotaria seu oponente decisivamente, talvez até arriscando a vida de tal pessoa. Mas quem diria? Ele havia ajudado Lotur bastante. Caramba! O que eu faço? Ele hesitou, sentindo que perderia a partida. Em meio ao desespero, Morites pegou uma adaga de suas roupas e correu em direção a Lotur, com a intenção de acabar com seu oponente antes que a competição terminasse. As competições da Conferência Provincial eram muito claras. Ninguém podia interferir nas partidas, a menos que um participante desistisse. Mas por outro lado, apenas habilidades testadas podiam ser usadas durante tais batalhas. Dessa forma, ele poderia agir contra Lotur, mas isso resultaria em sua eliminação da competição. Entretanto, dada sua provável derrota, Morites escolheu a opção que poderia pelo menos ajudar sua família a eliminar Lotur e prejudicar a família Frost. Morra, seu desgraçado! Ele gritou enquanto se abaixava para golpear o pescoço do jovem de cabelos prateados. Muitas pessoas em suas cadeiras se levantaram ao perceber o que ele pretendia, enquanto Analiese sentia seu coração batendo forte no peito esquerdo. Mas quando os companheiros de Kai viram a esperança diante deles, Lotur virou uma das mãos no ar, espalhando uma nuvem de poeira vermelha ao redor. Quando tal coisa entrou em contato com seu braço direito segurando a adaga, Morites sentiu como se ácido tivesse caído em sua pele e imediatamente se retirou. Ah! Ele gritou horrorizado enquanto usava a outra mão para apertar o antebraço, sentindo como se seu braço estivesse derretendo. Enquanto isso, Lotur finalmente viu o aviso do sistema sobre seu avanço. Resistência a venenos de nível bronze. Progresso, 0%. Nome, Lotur Ritter. Físico, o que não te mata te fortalece. Linhagem, devorador de vida. A cultivo, nível 8. Força, 24,5. Constituição, 52,3, 53. Destreza, 20,9. Agilidade, 29. E inteligência, 68,8. Percepção, 69,1, 70. Vontade, 72,5, 73. Força vital externa, 247. Percebendo seu status, Lotur sorriu satisfeito, sentindo os benefícios de ter avançado sua resistência a venenos para o nível bronze. Ao mesmo tempo, ele olhou para seu oponente agonizante à sua frente e sentiu que outra partida estava prestes a terminar, com mais um ponto para ele e para a família Frost. Ele ficou sob os olhares atentos de todos na área e juntou suas roupas, tentando ignorar o cheiro terrível de impurezas que havia deixado seu corpo. Ele desviou o olhar do jovem, que agora havia perdido um dos braços e gritava incontrolavelmente, e perguntou: "Acho que sou o vencedor desta rodada, certo? Posso ir agora?" Com isso, o árbitro da partida anunciou o resultado e liberou Lotur. Lotur Ritter vence Morites Froberg e avança para o segundo dia de provas para mestres de venenos. Capítulo 287. Os dias mais difíceis da competição. A classificação da Conferência Provincial mudou novamente quando Lotur avançou para a próxima rodada desta competição para mestres de veneno. Olhando para esse resultado, Lotur imaginou que os outros 2 pontos provavelmente vieram de Victoria, já que ela estava competindo simultaneamente com ele. Já subimos 3 posições, então daqui para frente talvez consigamos benefícios para a família. Ele pensou no que o homem que havia aberto a competição no dia anterior havia dito, satisfeito até então, mas muito mais animado para as próximas partidas. Lotur não gostava de Mabel por causa de seus problemas com aquela mulher, e também não era muito fã da família Frost, dada a forma como outros nobres e servos daquela casa o tratavam. Mas ele era casado com Victoria e estava se envolvendo com Analiese. Portanto, gostasse ou não daquela organização, sua atuação naquele evento era essencial para ele. Portanto, como alguém que entendia isso muito bem e era pragmático, Lotur ficou satisfeito em ver a organização que ele representava se saindo melhor do que o esperado. Além do mais, considerando seus planos para o futuro, isso poderia beneficiá-lo duplamente em sua jornada neste mundo de cultivo. Então, em meio aos olhares de admiração e ódio em sua direção, ele saiu rapidamente com um sorriso no rosto ao lado de Analiese e Rebeca. Ele ainda estava seminu, dadas as impurezas em seu corpo. Mas Lotur não se intimidou, e as 2 mulheres logo lhe indicaram onde ele poderia se limpar naquele coliseu. Enquanto os inimigos de Lotur estavam deixando a área da competição dos mestres de venenos para levar as informações negativas aos seus líderes, Victoria tinha acabado de terminar sua partida. Naquele momento, ela viu a posição de sua família, imaginou que Lotur a estava ajudando e sorriu enquanto se afastava de sua plataforma de combate.
Mas enquanto fazia isso com um sorriso discreto no rosto, ela viu uma jovem ruiva se aproximando dela. Elke Becker, primeira senhorita Frost. Os dois trocaram essas palavras, ficando frente a frente, como grandes rivais fariam depois de um tempo sem se verem. Mas então Victoria perguntou, o que você quer? Está aqui para falar comigo? Sim, temos assuntos sérios para tratar, não é? Disse Elke séria, pensando em Lotur. Afinal, temos interesses em comum, então acho que temos que trabalhar juntos. Tá? Victoria entendeu que Elke queria e não se recusou a falar sobre tal assunto. Bem, preciso resolver os assuntos agora, então podemos conversar sobre isso enquanto vou até aí? Ouvi dizer que você tem bastante tempo livre esta semana. Elke fechou os olhos e sorriu, tentando ignorar a provocação da esposa de Lotur. Por mim, tudo bem. Depois disso, os dois saíram juntos da área enquanto os fãs do Victoria observavam na direção deles com interesse. Primeiramente a senhorita Frost e a jovem senhorita Becker caminhando juntas? Eles se conhecem? Parece que sim. Eu não esperava por isso. Será que a família Becker é mais próxima dos Frosts do que dizem os boatos? Impossível, mas esse parece ser o caso. Enquanto curiosos discutiam a possível amizade entre Victoria e Elke, Lotur já havia se limpado, colocado suas roupas novamente e ido com Anneliese e Rebecca para uma área de treinamento no Coliseu. Este edifício era enorme e tinha salas de cultivo e treinamento disponíveis para uso dos participantes competidores. Normalmente, este local era aberto para grandes lutas semanais abertas ao público, uma atração noturna na cidade de Peters. Devido à necessidade de áreas para os lutadores neste Coliseu descansarem e até mesmo testarem armas, esses locais de treinamento e cultivo existiam. Portanto, embora os competidores normalmente não treinassem durante a conferência provincial devido às desvantagens de fazê-lo, como tais lugares existiam, eles foram disponibilizados aos competidores. Dessa forma, o grupo de Lotur não teve problemas em encontrar um desses espaços, onde os três prontamente se acomodaram. Lotur, com seu avanço em resistência a venenos, você terá apenas um competidor nas provas para mestres de venenos, comentou Rebecca enquanto observava se preparar para enfrentá-la. É mesmo? Ele questionou a mulher. Anneliese então disse, ele é o favorito da família Valdauer para a competição de mestres em venenos. Rebecca concordou com a cabeça. Aquele sujeito já é um mestre em venenos de 2 estrelas que já está na segunda revolução. Então, ele será seu único desafio. Ah, tem alguém tão forte competindo? Lotur ficou surpreso ao descobrir isso. Sim. De qualquer forma, vocês dificilmente se enfrentarão antes das finais, então provavelmente conseguirão avançar facilmente nos próximos dias, disse ela enquanto tirava algumas das peças de roupa mais pesadas do corpo. Depois que várias famílias perderam seus competidores mais talentosos para mim, provavelmente as organizações que tentam se opor a mim vão desacelerar seus movimentos. Ele considerou isso em silêncio, pensando que a casa Valdauer provavelmente não forçaria uma batalha entre ele e tal pessoa tão cedo quanto no dia seguinte. O risco não seria pequeno, e essa família poderia até perder um de seus candidatos favoritos, o que lhe renderia muitos pontos. Portanto, a atitude mais inteligente a tomar nessa situação era não arriscar o futuro da família por causa de um mero jovem guerreiro mortal. Ou seja, mesmo que Lotur tivesse um desempenho assustador neste torneio, essas organizações locais ainda teriam maneiras de lidar com ele. Portanto, eles provavelmente deixariam os julgamentos prosseguirem sem mais interferências depois de notarem suas várias qualidades neste primeiro dia de julgamentos. Lotur acreditava em algo parecido. Então ele estava confiante de que não teria que enfrentar o grande favorito sobre o qual Anneliese e Rebecca já estavam falando no dia seguinte. Anneliese então lhe disse, acho que hoje e o último dia da competição serão os mais difíceis para você. Então, contanto que terminemos bem hoje, tudo ficará bem. Ele assentiu com a cabeça, já se preparando para levantar algumas feições. Becca, temos cerca de 1 hora antes do próximo evento da Ana, então não temos tempo a perder. Você pode começar lutando comigo com força equivalente à 8ª transformação. Mas aumente sua força aos poucos se achar que estou aguentando bem. 8ª transformação? Tudo bem, mas você quer fazer um treinamento intenso agora? Não está cansada do que acabou de acontecer? Ela entrou na área de luta da sala de treinamento enquanto Anneliese se sentava longe das duas. Eu já disse isso, não disse? Meu corpo é mais resistente do que algumas das minhas outras habilidades. Então vou me recuperar bem, disse ele, confiante. Além disso, depois disso, poderei descansar durante a competição de Anneliese, e minha próxima competição testará apenas minhas habilidades de alfaiataria. Aí sim ficarei bem. Depois de ouvir tudo isso, Rebecca não tentou mais convencer Lotur do contrário e se preparou para o início da luta, curiosa para ver como ele se sairia. Certo. Você pode começar quando se sentir pronto, disse ela ao ver um machado de 2 cabeças aparecer na mão direita de Lotur. Depois de ouvir isso, ele correu em direção a ela. Capítulo 288. Hora da competição de alfaiataria. Ele já era bem rápido para seu nível atual, e a mulher de cabelos verdes logo percebeu isso, abrindo os olhos surpresa com o primeiro movimento de Lotur na partida. Ele pode se mover muito rápido, mas dá para perceber que lutar não é seu foco. Ela também se moveu primeiro defensivamente, já que queria dar a ele uma chance de atacá-la primeiro para entender o estilo de luta do oponente. Enquanto isso, Rebecca percebeu imediatamente que Lotur era mais habilidoso em suas profissões espirituais do que em termos de batalha. Mas a situação não era tão simples. Enquanto as profissões espirituais dependiam fortemente de atributos mentais, o ponto forte de Lotur, as habilidades de batalha, dependiam mais de atributos físicos. Ao mesmo tempo, embora os atributos mentais tivessem o potencial de aumentar a velocidade de compreensão e o domínio das técnicas de um cultivador, isso não acontecia da noite para o dia. Ou seja, Lotur podia usar diretamente suas características mentais em suas profissões.
Mas quando se tratava de suas habilidades de combate, tais atributos o afetavam apenas indiretamente. Portanto, ele precisava treinar bastante suas técnicas para aprender a se comportar da melhor maneira possível. Ou seja, não foi algo direto e dependeu de um tempo de treinamento que ele simplesmente não tinha tido até então. Assim, por mais que ele demonstrasse habilidades acima da média nas duas primeiras profissões já testadas naquele dia, ele parecia ficar muito para trás quando se tratava de sua força de combate. Depois de alguns movimentos, Rebecca percebeu isso logo após notar que Lotur tinha habilidades de luta desequilibradas que prejudicavam seu desempenho. Mas ele não era um lutador ruim, longe disso. Rebecca conseguia ver que ninguém abaixo da 8ª transformação teria chance contra ele. Mas ele havia estabelecido um padrão tão alto com suas outras habilidades que ela não conseguia deixar de considerar sua força de combate mediana. Não leve isso a mal, mas você precisa treinar mais. Ela disse a ele com um sorriso no rosto quando finalmente decidiu começar a pressionar seu oponente após seus primeiros movimentos. Lotur não se ofendeu com isso e assim que a viu fazendo uma postura ofensiva, ele se preparou para se defender ou se esquivar. Guie-me, ele disse enquanto usava sua capacidade visual para ver que ela estava usando suas energias para fortalecer os músculos enquanto o atacava. Guerreiros espirituais podem manipular sua energia espiritual além do momento da meditação. Eles fazem isso usando a força da alma para elevar temporariamente suas características físicas. Ele pensou nisso enquanto dançava com Rebecca, observando tudo o que ela fazia. Com o desenvolvimento primário da alma que ocorre quando o segundo estágio é alcançado, os cultivadores da alma e do corpo se diferenciariam, com o primeiro falhando em ter avanços significativos em seus atributos físicos. Mas isso não significa que um seria necessariamente muito mais fraco que o outro em relação à força bruta, velocidade, etc. Como Lotur estava fazendo experiências com Rebecca, uma cultivadora de almas como ela poderia usar temporariamente sua força da alma para melhorar seu corpo. Ela não era obrigada a fazer isso, pois a força de um cultivador de almas residia em suas técnicas espirituais. Mas em casos de disputas de força bruta e combates corpo a corpo, alguém assim tinha a opção de, pelo menos temporariamente, enfrentar oponentes fisicamente fortes dessa maneira. E com isso, ele logo notou uma melhora superficial na velocidade de Rebecca, que aos poucos se tornou um pouco mais rápida que ele. Estamos aquecendo, né? Depois de um tempo, Lotur estava sentado no meio daquela área de luta, respirando apressadamente enquanto sentia o suor escorrendo por todo o corpo. Rebecca olhou para ele incrédula enquanto ele se recuperava da luta, com sua regeneração rapidamente recuperando os hematomas em seu corpo. Lotur não só havia demonstrado evolução em proficiência em combate durante aquela hora de treinamento, mas agora ele a estava chocando com uma super regeneração difícil de encontrar. Surpresa, hein? Disse Annaliese com um sorriso orgulhoso no rosto. Lotur tem um corpo incrível, que consegue se recuperar até de ferimentos graves em poucos minutos. Ela parou ao lado de Rebecca e mostrou um pouco do seu homem. Acredite em mim, você ainda não viu nada. Ele já havia sofrido algumas derrotas devastadoras, nas quais os médicos achavam que não havia esperança para ele, mas ele se recuperou depois de uma noite de sono. Rebecca não duvidou das palavras daquele moreno irritante, sentindo que até fazia sentido que ele fosse assim, considerando sua resistência excepcional a venenos. Nesse caso, acho que ele eventualmente será capaz de... Ela juntou as mãos, sentindo que Lotur poderia ajudá-la em relação a algo que ela desejava alcançar. Mas enquanto pensava nisso, os olhos de Lotur se abriram, e ele viu quanto havia melhorado depois daquela sessão de treinamento com Rebecca. Mais 0,2 em todos os atributos físicos. Mais 0,2 em agilidade. Mais 0,6 em vontade. Mais 0,4 em constituição. E mais 0,2 em destreza. E mais 0,4 em força. Nome, Lotur Ritter. Físico, o que não te mata te fortalece. Linhagem, devorador de vida. A cultivo, nível 8. Força, 25,1, Constituição, 53,6 Destreza, 21,3 Agilidade, 29,4 Inteligência, 68,8 Percepção, 70 Vontade, 73,6 Força Vital Externa, 247. Depois de ver isso, Lotur rapidamente ignorou suas melhorias atuais e voltou sua atenção para aquelas duas mulheres. Becca, obrigado pela ajuda. Se não for pedir muito, gostaria de continuar treinando com você nos próximos dias, entre as minhas partidas. Ele disse enquanto se levantava. Certo. Ela sorriu, não duvidando mais da capacidade daquele sujeito de lidar com a competição e ainda treinar naquele nível. Com isso resolvido, Lotur rapidamente usou o banheiro da sala de treinamento para se limpar e então foi junto com Annaliese até o local da competição feminina. Quanto a Rebecca, ela só viera ao Coliseu por ordem de sua senhora e não gostava de se envolver com nobres. Então, depois de se despedir deles, não perdeu tempo e voltou para a casa de sua senhora. Cerca de uma hora depois, Annaliese Frost vence a segunda rodada da competição de escultura espiritual e avança para o segundo dia de provas. O árbitro da partida anuncia o resultado da cunhada de Lotur e logo em seguida, autoriza a adição de mais um ponto à casa Frost. 12ª família Frost, 18. Ao terminar sua partida, que havia sido um pouco mais cansativa do que ela gostaria de admitir, Annaliese correu para o lado de Lotur, cansada, mas feliz por ter conquistado mais pontos para sua família. Depois de ouvir as palavras de Lotur, ela recuperou um pouco do fôlego naquele lugar antes de partirem para o local do terceiro evento do dia. Era a hora da competição para alfaiates espirituais. Então, eles deixaram a área de competição para escultores, sob os olhos dos muitos oponentes de Annaliese, e rapidamente seguiram para onde Lotur logo veria alguns conhecidos seus. Capítulo 289. O alvo de Amelie.
Além disso, ele logo percebeu que essas mulheres queriam falar com ele. Então, enquanto verificava com quem ele iria competir, ele caminhou ao lado de Annaliese até elas. Ao mesmo tempo, Kai, que estava na área, olhou na direção do belo rosto de Lotur, cheio de ódio nos olhos, parado ali para ver se o jovem repetiria seus feitos anteriores. Ele já ouvirá falar do desempenho excepcional de Lotur na competição para mestres de venenos, e agora não o subestimava mais tanto. Pelo contrário, viera àquele lugar apenas para confirmar que seu inimigo era, de fato, um supergênio que frustraria seus planos de todas as maneiras possíveis. Então ele já esperava que Lotur se saísse muito bem naquele lugar e estava lá só para ver com os próprios olhos. Aquele miserável. Ele arruinou todos os meus planos. Agora nossa única esperança provavelmente estará nas batalhas futuras. Ele pensou nisso enquanto seus punhos se fechavam com tanta força que os ossos de suas mãos faziam barulhos estranhos. Ele então disse a um de seus subordinados que o acompanhava: comece a investigar esse pirralho. Quero que todos do nosso grupo busquem informações sobre ele e como não percebemos que ele era tão bom em tantas coisas diferentes. Sim, chefe. Isso é muito estranho. Esconder algo assim é absurdo. Mesmo as famílias grandes da capital não conseguem esconder seus figurões assim, fazendo com que pareçam inúteis para todos. Um dos aliados de Kai disse isso, também interessado em investigar Lotur e a Casa Frost. Sim, há algo muito errado aqui, comentou Kai, olhando para Lotur e Annaliese, que tinham acabado de cumprimentar Lina e Amelie. Então você vai me observar novamente, senhorita Engelman? Lotur comentou com a mulher de cabelos negros. Lina sorriu para ele, ainda sentada ao lado de Amelie. Você foi tão formidável antes que minha curiosidade não me permitiu perder esta oportunidade. A loira ao lado de Lina então comentou: é uma pena que não tenhamos tido a chance de assistir você na competição para mestres de venenos. Ouvimos dizer que você teve uma excelente performance. Lina concordou com a cabeça, lamentando não ter visto Lotur aumentar sua resistência a veneno no meio de uma partida. Ao dizer isso, os dois ficaram genuinamente impressionados com seu desempenho como mestre de venenos. Devido à luva com a qual entraram em contato, ambos já conheciam suas habilidades como mestre de formações e alfaiate. Mas eles não tinham ideia se a profissão de mestre em venenos, a qual ele alegava se dedicar junto com os outros dois, também era seu forte ou apenas algo secundário. Por isso, a surpresa e a satisfação deles não foram pequenas ao saberem de suas conquistas naquela competição. Como ambos queriam a família perto de Lotur, era excelente que ele fosse tão bom em tantas áreas diferentes. Mesmo considerando que normalmente as pessoas não se dão bem dividindo tanto seu tempo. Ele provavelmente teria que se concentrar em uma profissão ou outra no futuro, mas isso não diminuía o seu talento. E ter profissões secundárias também não era ruim. Hehe, você ainda não viu nada. Lotur sorriu, considerando que em breve se tornaria médico. De qualquer forma, fico feliz que tenha vindo. Amelie então olhou para ele com um pouco mais de seriedade e disse: seu primeiro oponente nesta partida provavelmente não será um grande desafio para você, considerando suas habilidades, Lotur. Mas acreditamos que seu segundo oponente será a esperança da família Domen nesta competição. A família Domen ficou em último lugar na última edição da Conferência Provincial. Além disso, essa família se dedicava à alfaiataria e tinha um jovem prodígio que era a esperança da organização para que não perdessem seus títulos de nobreza após esta semana. Lina então disse: a família Domen é mais uma das potências da província Lin que está do lado inimigo da Casa Frost. Eles se aliaram à família Bayer devido à sua posição precária, na esperança de que, com a queda da sua organização, consigam pelo menos manter seus títulos atuais. Lotur e Annaliese continuaram prestando atenção naqueles dois quando Amelie disse: para tanto, certamente o atrativo para o seu segundo oponente será aquele jovem gênio da família Domen, que fará o possível para destruí-los. É mesmo? Essas famílias gostam de apostar contra mim. Lotur fechou os olhos e sorriu. Mas isso não é novidade, comentou Annaliese. Várias famílias estão fazendo o mesmo contra meu cunhado hoje. Sim, nós sabemos. Mas o ponto aqui é que queremos lhe propor uma coisa, Lotur. Amelie olhou nos olhos prateados do jovem, pensando em seu plano implacável. Ela então continuou: essa pessoa fará o possível para derrotá-lo e até mesmo machucá-lo. Se possível, certamente tentará matá-lo. Então proponho que você suba naquele palco e mate Oliver Domen. Tá? Lotur e Annaliese estavam interessados na proposta da mulher. A jovem morena ao lado dele perguntou: por que você está sugerindo isso? O que você vai ganhar com isso? Lina então explicou: como dissemos, Oliver é a esperança desta família. Isso também significa que mesmo que eles não se saiam bem nesta competição, enquanto ele estiver bem, esta casa terá importância local na alfaiataria. A ação da casa Domen contra Lotur seria pelo bem do seu futuro, mas também era a oportunidade da família Kristen. Amelie expressou: nossa família tem boas chances de se tornar uma casa com títulos nobiliárquicos se a família Domen perder esta competição. Além disso, se Oliver morrer aqui, podemos superar essa família em poucos anos e tomar posse dos negócios deles. A família Kristen já desejava uma oportunidade de agir contra a casa Domen, sua rival um pouco mais forte que eles. Mas era difícil agir fora dessa competição devido à diferença de status entre as duas organizações, bem como as leis do Império. Entretanto, quando uma família assim se envolveu com a casa Bayer e se disponibilizou para lidar com Lotur, um jovem com quem a casa Kristen tinha boas relações, surgiu essa oportunidade incrível.
Agora a família de Amélie poderia lidar com o maior prodígio de seus adversários e ainda dar um empurrãozinho, muito necessário para que tal organização caminhasse em direção ao precipício. Por isso, elas não podiam perder a oportunidade, e ambas as mulheres estavam lá para convencer Lotur a eliminar Oliver. A família deles poderia em breve se aliar a esse jovem, então também seria de grande benefício para eles se tivessem a chance de ganhar títulos de nobreza, que traziam benefícios políticos e econômicos. Então, como essa era uma situação boa para ambos os lados, eles colocaram as cartas na mesa sem hesitar, falando sobre o fim do jovem Oliver como se não fosse grande coisa. Eu deveria matar Oliver para que a família Kristen ascendesse à nobreza, hein? Disse Lotur, entendendo as vantagens que teria com isso. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 290. Competição de alfaiataria. Ela sentia pena de Oliver, mas não tinha pena de um inimigo que se interpusesse em seu caminho. Além disso, a família Domen não era gentil e generosa com todos. Aquela era uma casa nobre, que como todas as organizações do gênero, teve sua história marcada pelo sangue de rivais e até de inocentes. Aquele era um mundo cruel, em que até o assassinato de bebês era ordenado, então não seria ela, com anos de experiência, que abriria mão dessa oportunidade apenas por causa de uma pessoa. Ao mesmo tempo, o fato de o lado inimigo já estar planejando o fim de Lotur facilitou as coisas para sua família. Então ela falou sobre isso sem se sentir culpada ou preocupada com a imagem que Lotur e Anneliese poderiam ter dela depois daquele momento. Lotur então disse: "Tudo bem, se eu tiver a chance, vou eliminar esse cara chamado Oliver Domen." "O quê?" Anneliese olhou para ele, surpresa. "Você vai fazer assim mesmo?" Sem piscar, vários dos meus oponentes nesta conferência provincial já demonstraram o desejo de me matar. Portanto, não há razão para duvidar que tal família tentará o mesmo, disse ele pensativo. Além disso, não estamos em posição de negociar com o inimigo. Portanto, eliminá-lo é a única opção que nos resta. O lado oposto poderia planejar agir contra ele, mas ele também poderia fazer isso. Além disso, com a situação precária da família Frost, ninguém lhes daria a menor chance de conversar. Então por que ser gentil com aqueles que queriam sua ruína? Lotur achou que não fazia sentido agir daquela maneira e sentiu que seguir os planos de Amélie lhe traria os melhores resultados. Se uma pessoa iria morrer por causa disso, ela não daria a mínima. Qualquer um que entrasse no jogo político e de poder tinha que aceitar esses e outros riscos. Amélie e Lina ficaram satisfeitas ao ouvir as sábias palavras de Lotur, mais confiantes de que aquele jovem era alguém de verdade e não apenas um novato que precisava aprender sobre aqueles aspectos problemáticos da vida. "Muito bem, quando atingirmos nossos objetivos, garanto que seremos muito generosos em nossas negociações, Lotur", comentou Amélie enquanto tocava um de seus ombros com uma das mãos. "Só tome cuidado quando for agir contra Oliver. Ele é muito talentoso", Lina o alertou. Terei cuidado." Logo após essa troca de palavras, Lotur e Anneliese se afastaram dos dois enquanto a mulher aceitava a situação em sua mente. Ela era diferente de Victoria, que tinha muito mais acesso aos problemas da família e já havia lidado muito mais vezes com situações de eliminação premeditada de um inimigo. Portanto, a filha mais nova do patriarca Frost não era tão fria em relação a assuntos como esse. O mais importante é que Lotur se recupere. Se o outro lado pensa em agir assim contra ele, eles merecem, ponderou ela enquanto esperava sentada com o cunhado a partida dele. E assim, não demorou muito para Lotur subir na plataforma de competição naquela área. Depois de quase 50 minutos naquela área de competição de alfaiates, Lotur mais uma vez impressionou a todos com sua performance, vencendo facilmente seu oponente na primeira rodada. Com isso, a família Frost ganhou mais um ponto, enquanto os inimigos de Lotur não duvidavam mais de nada sobre ele. Até Kai já havia saído daquela área, pois não tinha mais paciência para assistir todo o seu trabalho sendo atrapalhado por Lotur. Mas ele havia deixado alguns de seus subordinados para assistir a partida decisiva da competição de alfaiataria, que aconteceria entre Lotur e Oliver Domen. Assim, o tempo passou e logo os dois jovens alfaiates subiram na plataforma de combate, preparados para se enfrentarem neste teste. Neste teste, eles teriam que lutar entre si usando apenas seus produtos como itens de combate, sem técnica ou outros itens. Somente os itens produzidos durante os primeiros 15 minutos do teste, o tempo dado antes do combate, poderiam desempenhar um papel relevante na batalha. Alfaiates podiam produzir vestimentas especiais que conferiam habilidades até mesmo aos mortais, como a luva especial criada por Lotur anteriormente. Dessa forma, um teste para esse tipo de profissional geralmente servia para mostrar que, com as roupas certas, as lutas mortais seriam tão perigosas quanto as dos cultivadores. Para isso, obviamente, não poderiam ser utilizadas técnicas e artefatos relativos a outras profissões, pois desviariam o foco do exame. Após subirem naquela plataforma de combate que tinha uma formação que bloquearia seus cultivos após os 15 minutos iniciais, eles se cumprimentaram e receberam a permissão do árbitro da partida para começar. Os dois então correram para lados opostos da plataforma de competição, escolhendo rapidamente seus materiais e começando a produzir seus itens de combate. "Eu não te conheço, mas a família me ordenou que te matasse, se isso for possível. Então, eu te mostrarei todas as minhas habilidades antes de acabar com a sua vida", pensou Oliver enquanto se esforçava ao máximo para criar suas coisas. Ao mesmo tempo, Lotur viu o status de Oliver mais uma vez enquanto usava sua habilidade visual para analisar o que seu oponente estava fazendo. Nome: Oliver Domen. A cultivo, nível 9. Força, 39,9. Constituição, 42. Destreza, 39,1. Agilidade, 40,4. Lotur então mudou o design de sua luva, preparando algo único para finalizar seu oponente.
Se eu combinar essa força com duas luvas trabalhando em oposição, ele imaginou enquanto trabalhava seus materiais da melhor maneira possível para produzir roupas que matariam. Lotur também tinha em mente produzir um traje de combate, algo necessário já que ele não podia usar itens feitos anteriormente, mesmo que fossem de alfaiates. Não havia como garantir que ele não tivesse comprado as roupas em vez de produzi-las. Portanto, ele teria que usar algo feito durante o teste. Com isso, Lotur e Oliver se concentraram em produzir suas roupas de matar durante os 15 minutos que tinham, enquanto centenas de pessoas o seguiam em expectativa. Isso foi particularmente verdadeiro para Lina e Amelie, que esperavam ver a queda de Oliver e, claro, os anciãos da família Domi na área circundante. Se Oliver conseguisse derrotar Lotur, sua família teria vários pontos garantidos nesta competição de alfaiataria e ajuda da família Bayer em outras competições. Uma família aliada poderia eliminar os principais oponentes de um de seus aliados, algo que invariavelmente levaria à posição de outras organizações além da sua. Essa era a esperança dessa organização, então todos assistiam nervosamente a essa luta, sentindo que a areia na ampulheta descia mais lentamente nesses momentos. Mas quando finalmente chegou a hora, muitos nas redondezas engoliram a saliva ao ver os dois jovens de pé, já com suas roupas de matar nos corpos. Capítulo 291. A primeira morte do dia. Oliver usava uma capa roxa que cobria a maior parte do seu corpo até os calcanhares, luvas verdes nas mãos e sapatos pretos nos pés. Por outro lado, Lotur usava uma camisa de mangas compridas e calças justas sobre a pele, sem volume que atrapalhasse seus movimentos. Ele não usava nada nos pés, mas suas mãos estavam protegidas por luvas vermelhas, da mesma cor de suas outras vestimentas. Essas roupas dessa cor servem para esconder o sangue que logo vai sair de você? Oliver olhou para Lotur com um sorriso no rosto, provocando seu oponente. Ainda faltavam alguns grãos de areia para cair do topo da ampulheta, então Lotur fechou os olhos e riu. É para não assustar as belas moças da região com o que está para acontecer, hehe. Você é magnânimo. Preocupando-se com as moças aqui quando está prestes a ter um duelo tão relevante. Oliver disse em tom de zombaria. Enquanto eles trocavam farpas, o árbitro da partida viu que o tempo havia acabado e autorizou os dois a começarem a briga. Comecem! Ele gritou quase instantaneamente fazendo com que os dois jovens corressem um contra o outro. Enquanto se moviam, Lotur imediatamente mostrou que era mais rápido que Oliver. Mesmo com a formação daquela plataforma bloqueando o cultivo espiritual das pessoas da região, isso era algo que não podia ser tão limitado. Afinal, no fim das contas, a velocidade de uma pessoa depende muito de suas características físicas. Como Lotur tinha um atributo muito superior ao de seu oponente, ele logo mostrou que era mais rápido que Oliver. O quê? Oliver ficou surpreso com isso e quando estava a apenas 3 metros de Lotur, decidiu atacá-lo para não sofrer o golpe do oponente primeiro. Então, enquanto corria, ele girou no ar, fazendo uma das pernas circular de uma posição mais baixa para uma mais alta, com o objetivo de atingir a cabeça do oponente. Tanto as luvas quanto os sapatos de Oliver, produzidos para essa luta, possuíam características que aumentavam a dureza desses itens, além da presença de bordas perfurantes. Por isso, um chute ou soco dele traria ao oponente riscos semelhantes aos de ser atacado por armas, não apenas por roupas. Além disso, tais itens protegiam o corpo de quem os usava de ataques de ricochete, o que permitia até mesmo a um mortal chutar ou socar um cultivador sem se machucar apenas com o ataque em si. Assim, seu pé chegou perto do rosto desprotegido de Lotur quando ele viu seu oponente levantando um dos braços para enfrentar o ataque. Idiota, suas roupas não vão aguentar meu golpe. Meus itens são quase de nível bronze. Você provavelmente vai quebrar o braço e facilitar para mim, pensou Oliver, já imaginando sua vitória. Prisioneiro de guerra. Infelizmente para ele, no momento em que seu pé tocou um dos braços de Lotur, ele sentiu como se tivesse batido em uma parede de ferro, felizmente não tendo sido ferido pelo próprio ataque. Ao mesmo tempo, Lotur usou a mão oposta para agarrar o calcanhar de Oliver, apertando-o com força. Ah! Oliver gritou de dor ao sentir algo tentando arrancar seu calcanhar direito, sem entender como Lotur podia ter tanta força nas mãos. Mas Oliver não sabia que as luvas de Lotur eram do tipo que aumentavam significativamente a pressão exercida por quem as usava, algo que poderia fazer até um mortal quebrar toras de madeira com as próprias mãos. No entanto, Lotur não pretendia derrotar seu oponente esmagando aquela parte do corpo. Então, ele usou sua grande força física para levantar o corpo de Oliver no ar, tirando o outro pé do sujeito do contato com a plataforma. Quando ele fez isso, Oliver engoliu a saliva de medo enquanto as pessoas na área ao redor se levantavam de seus assentos para observar o que estava prestes a acontecer. Era incomum que um sujeito pegasse o corpo de seu competidor dessa maneira e agisse como se estivesse brincando com um brinquedo. Então todos observaram enquanto Lotur agarrava a perna de Oliver com as duas mãos, ignorando a resistência do jovem, fazia um movimento de ataque contra o chão. Ele moveu o corpo de Oliver como se estivesse usando um martelo gigante para bater no chão, fazendo rapidamente a cabeça do oponente bater na plataforma. Prisioneiro de guerra. Ah! Ah! Oliver gritou de dor ao ser jogado contra o chão, sentindo seu peso agindo contra ele durante sua queda acelerada. Mas seu terror não parou por aí. Ao levar as mãos à cabeça, sentindo a dor do ataque tão brutal, Lotur socou o próprio estômago algumas vezes, tentando destruir qualquer resistência que o sujeito pudesse oferecer. Então, enquanto os sons da agonia de Oliver cobriam as vozes na área, incluindo os comentários de apoio de seus familiares, Lotur subiu em cima dele. Ao fazer isso, Lotur moveu as mãos em direção à cabeça de Oliver, assustando as pessoas na plataforma. O que ele vai fazer? Tis. Isso importa? Essa batalha foi vencida. Eu não achava que Lotur fosse superior nem mesmo a Oliver. O jovem prodígio da família Domi não conseguia nem impor um desafio ao seu oponente.
Não acredito. Aquele chute do Oliver deve ter fraturado alguns ossos do Lotur. Sim, mas isso não faz diferença. Lotur está derrotando Oliver. Discussões continuaram a se espalhar nos arredores, enquanto os anciões da casa Domin suavam de admiração enquanto assistiam seu jovem prodígio sofrer nas mãos de Lotur. Caramba! Como isso pode estar acontecendo? O que devemos fazer? Talvez jogar a toalha antes que o jovem Oliver se machuque? Alguém daquela família questionou seu superior. Por outro lado, Lina e Amelie observavam Lotur com entusiasmo, ansiosas pelo momento em que ele definiria o futuro da família Kristen. E enquanto todos na área ao redor discutiam acaloradamente e acompanhavam a luta, o árbitro da partida percebeu o que Lotur estava prestes a fazer. Ele não vai. Gole. Essa pessoa olhou para as mãos de Lotur e viu esse sujeito apertando a cabeça de Oliver com os polegares acima dos olhos do oponente e o resto dos dedos firmemente ao redor daquela cabeça. Naquele instante, os pés e braços de Oliver começaram a se debater enquanto ele esquecia a dor que estava sentindo e se desesperava com a situação. É por isso que minhas roupas são vermelhas. Para camuflar o sangue que vai jorrar da sua cabeça, disse Lotur ao seu oponente, com várias pessoas na área percebendo que ele iria matá-lo. Caramba! Parem com essa briga. Desistimos. Alguém da família Domin tentou jogar uma toalha branca na plataforma, mas era tarde demais. Naquele momento, sons de ossos quebrando soaram naquele lugar enquanto a cabeça de Oliver explodia nas mãos de Lotur, espalhando seu cérebro por todos os arredores. Ah! Os gritos de algumas jovens mulheres surgiram enquanto a maioria ali permanecia em silêncio, observando aquele momento decisivo. Capítulo 292. Lotur demonstra sua selvageria. Ao mesmo tempo, os braços e pernas agonizantes dessa pessoa perderam energia, relaxando lentamente junto com a morte desse membro da família Domin. Percebendo que havia destruído seu oponente com sucesso, Lotur afastou um pouco as mãos da mistura sangrenta, vendo o cérebro de seu alvo em suas mãos. Mas ele não estava apenas olhando para isso, centenas de pessoas ali estavam boquiabertas, vendo como essa batalha tinha se desenvolvido a um ponto inesperado para todos. Muitas pessoas já esperavam que Lotur vencesse, mas ninguém além de Amelie, Lina e Annaliese pensou na possibilidade de Oliver também perder a vida nessa batalha. Aquela era apenas uma competição para alfaiates, e nem mesmo técnicas espirituais podiam ser usadas, então os riscos de morte ali eram pequenos. Mas por outro lado, não era fácil matar uma pessoa de nível 9 como Oliver usando as mãos para esmagar uma cabeça. Depois de pensar nisso, muitos ficaram ainda mais chocados com a forma como Lotur finalizou seu oponente, incrédulos com sua força física e habilidade das luvas. Até Lina, Amelie e Annaliese olhavam surpresas para as mãos de Lotur, pois nenhuma delas esperava que ele matasse Oliver daquele jeito. Como pode ser isso? Ele acabou de esmagar a cabeça de Oliver com as próprias mãos? Não estou sonhando. Inacreditável. Que menino selvagem. Como alguém tão bárbaro pode participar de uma competição para meros alfaiates? É como colocar um leão no meio das galinhas, disse alguém, ofendendo todos os competidores da região. Enquanto isso, os membros da família Domin estavam pálidos, com os corações batendo estranhamente e as mãos tremendo. Oliver era a esperança deles não apenas para esta competição, mas para recuperar a posição da família no futuro. No entanto, ele foi assassinado bem na frente deles, quando um deles até pediu que a partida terminasse. Pensando bem, o árbitro da partida ficou sem saber o que fazer naquela situação, ao mesmo tempo em que se mostrava incrédulo com o ponto em que a partida havia chegado. Sua equipe havia ajudado a família Domin a colocar Oliver como oponente de Lotur, mas o problema era da organização se o adversário fosse fraco. Por outro lado, ele ouviu falar sobre a retirada daquela família, mas não teve tempo nem de pensar direito no assunto, pois o cérebro de Oliver se espalhou por toda aquela plataforma de combate. O que eu faço agora? Ele se perguntou ao ver Lotur se erguendo vitorioso. Bem, essa é a minha vitória. Pode anunciar o resultado agora, árbitro da partida. Meu oponente não vai se levantar, disse Lotur em voz alta enquanto se esticava na frente do corpo de Oliver. Não, gritou alguém do meio do grupo da família Domin. Aquele miserável assassinou nosso participante. Árbitro da partida, exijo justiça. Sim. Todos nós vimos como aquele demônio matou impiedosamente o jovem Oliver quando já tínhamos desistido da luta. Quando essas pessoas menos esperavam, Amelie disse em voz alta, bobagem. Lotur estava no meio da partida e o árbitro não fez nada para impedi-lo. Então é natural que ele não tenha cometido nenhuma infração. É isso mesmo. Lina assentiu em concordância. Foi escolha do participante Oliver não desistir da luta enquanto teve a chance. Quanto à sua morte, ele só pode se culpar por não ter sido bom o suficiente ao enfrentar o oponente errado. Ao ouvir aquelas duas mulheres do lado de Lotur, os membros da família Domin fizeram expressões feias, entendendo os motivos de suas falas. Miserável família cristã. Então vocês estão atrás disso. Os mais velhos do grupo cerraram os dentes uns contra os outros, sentindo o ódio daquela organização que conspirava contra eles. O árbitro da partida percebeu que Amelie e Lina estavam certas. Para não arriscar sua própria posição, declarou a vitória de Lotur. O competidor Lotur Ritter matou seu oponente, então ele vence esta partida e avança para o segundo dia de provas da competição de alfaiataria. Uau! Essa foi a primeira partida do torneio em que alguém morreu. Mortes na conferência provincial não são comuns, então podemos ser considerados muito sortudos por termos assistido a uma partida como essa. Ainda mais considerando a maneira como Lotur matou aquele sujeito. As pessoas que não se importavam com as disputas de poder na província e estavam ali apenas para se divertir exclamaram de satisfação, iniciando as discussões que dissipariam o silêncio anterior naquela área. Enquanto isso, mais um ponto foi adicionado para a família Frost, que finalmente subiu novamente no ranking. 11ª família Frost, 22.
Com isso, Lotur desceu da plataforma e foi para o lado de Annaliese, seguido por Amélie e Lina. Ao mesmo tempo, o árbitro da partida ficou no meio da plataforma de combate enquanto pessoas da família Domen e funcionários do Coliseu começaram a remover o corpo de Oliver para que a área fosse limpa. Todos os competidores aqui, prestem atenção, disse ele em voz alta. Mortes podem acontecer em lutas, então, se você não estiver confiante ou achar que seu oponente pode te matar, desista das lutas enquanto pode. Não há muito que nós, árbitros, possamos fazer em situações como essa, disse ele para se livrar de qualquer culpa que as pessoas tentassem jogar em seus ombros. E com esse aviso, muitos jovens competidores olharam na direção de Lotur com olhos aterrorizados, temerosos de eventualmente enfrentar esse monstro. Por que temos que competir com alguém assim? Caramba, esse cara é um lunático. Que tipo de pessoa mata alguém assim? Um jovem pensou em silêncio, enquanto vários outros duvidaram da aparência perfeita de Lotur, notando que ele tinha uma sede de sangue terrível. Ah, mas ele é tão bonito. Como ele pode ser uma má pessoa? Algumas jovens mais superficiais se perguntaram coisas semelhantes ao verem Lotur e aquelas 3 mulheres saindo do local. Junto com eles, os inimigos de Lotur e da Casa Frost, que estavam lá para acompanhar sua partida final nesta competição, deixaram o local com expressões terríveis. Dada a posição atual da família Frost, esta organização se beneficiaria em vez de perder nesta conferência provincial. Mas ao mesmo tempo, Lotur havia mostrado o quão selvagem ele podia ser. Muitos deles estavam se sentindo particularmente mal naquele momento. Por isso, não demoraria muito para que a notícia da morte horrível de Oliver se espalhasse pelo Coliseu, aumentando o prestígio de Lotur e fazendo seus oponentes tremerem de raiva. Enquanto isso, ele rapidamente se limpou e trocou de roupa antes de ir junto com Annaliese para onde poderiam encontrar Victoria. Em poucas horas, chegaria a hora das tradicionais batalhas, então, como ambos estariam brigando, eles estavam com pressa para comer e se despedir um do outro. Era a hora de começar a parte mais crítica do dia. Capítulo 293. Questionamento. Por isso, no momento em que ela entrou naquele lugar, todos os anciãos ali presentes, inclusive Simão, olharam para ela com expressões de curiosidade e questionamento. Mas quase ninguém ali estava insatisfeito, já que os resultados da família até então eram simplesmente bons demais para uma organização em uma situação tão delicada como a deles. Por isso, mesmo que duvidassem da capacidade de Lotur, essas pessoas não conseguiam deixar de se sentir bem. Mas Simon não podia simplesmente aceitar a situação e ver seus planos irem por água abaixo por causa de um pequeno bastardo de cabelos prateados. Ele então foi o primeiro a se aproximar e olhar para a mulher com um olhar interrogativo. Victoria, qual é a situação do seu marido? Por que ele está tão bem? Como é que a família não foi informada de nada disso? A família Frost começou a questionar Lotur desde seus resultados na competição para mestres de formações. Mas não foram muito longe, pois não havia indícios de que ele tivesse quaisquer habilidades ou representasse um perigo para a família. Lotur chegou a exigir sua saída do quartel-general. Seria essa a reação de um espião disfarçado? Não. Sem contar que ele nunca usou nenhum benefício em seu tempo com a família Frost e até foi forçado por Mabel e Aiken a aceitar algumas coisas, como ir para a academia local. Então, sem falar com ele ou com Victoria, eles não conseguiam entender o que estava acontecendo e não podiam deixar de buscar respostas naquele momento. Eles não tinham ido atrás de Lotur ou Victoria porque não queriam perturbar desnecessariamente seus concorrentes quando trouxessem questões essenciais à família. Mas como a herdeira desta organização decidiu aparecer por conta própria neste local, era a hora de obterem algumas respostas. Eventualmente, eles questionariam Lotur, mas questionar Victoria agora os ajudaria a pelo menos tentar responder algumas das perguntas que eles tinham em mente. Vários deles já sabiam que Victoria e Lotur estavam se comportando como marido e mulher, então era de se esperar que ela soubesse de alguma coisa. Então, quando Simon fez suas perguntas, todos, incluindo Mabel e Aiken, prestaram atenção às instruções de Victoria, embora ambos tivessem dúvidas sobre esse homem. Victoria parou no meio daquela área e viu os muitos olhares fixos nela. Então respondeu. Lotur despertou algumas habilidades depois de um acidente meses atrás. Ela olhou para os pais. É por isso que ele se recuperou tão rápido naquela situação anterior. Então é por isso? Aiken levantou a voz, entendendo que de fato, suas conjecturas sobre Lotur naquela época estavam corretas. E por que só descobrimos isso agora? Questionou Mabel, sentindo que Lotur a estava provocando por não dizer nada e a estressando com a competição. Aposto que ele fez de propósito. Ele queria que a família inteira sentisse o desespero de perder mais dos nossos pertences. Victoria então contou uma pequena mentira. Lotur fez isso pelo bem da família, é claro. Ele me contou tudo semanas atrás e disse que havia descoberto alguns talentos e habilidades nessas 3 profissões. Eu disse a ele para guardar segredo e se preparar para a conferência provincial, pois eu sabia que os inimigos fariam de tudo para nos prejudicar neste momento. Disse ela, olhando para as pessoas ao seu redor. Não acho que a situação que tirou Chris e Frank desta competição seja simples. O que? A primeira senhorita está dizendo que outros agiram contra esses 2 para nos prejudicar? Victoria concordou com a cabeça. Então eu queria manter o segredo sobre Lotur para surpreender nossos oponentes. Parece que deu certo, não é? Simon cerrou os dentes enquanto sentia ódio por aquela mulher e ainda mais por Lotur, que se disfarçara tão bem. Malditos pirralhos. Eles atrapalharam todos os meus planos. Mas ele não demonstrou sua raiva às pessoas naquele lugar, controlando-se rapidamente ao pensar na vantagem que ele e seus aliados tinham sobre aquela organização. Tudo bem, eu aceito esta derrota. Mas vocês são só 2 juniores.
No máximo, vão ganhar alguns pontos nessa maldita competição. Mas o que podem fazer contra tantos que estão contra vocês? Em breve teremos a oportunidade de desferir outro golpe. Enquanto se afastava dali, ele refletiu sem questionar Victoria. E com as respostas de Victoria, as pessoas ao redor logo começaram a desconfiar menos de que Lotur fosse um agente inimigo. Não só a palavra dela foi levada muito a sério, como a atitude dele em garantir pontos para a família foi um ato que um inimigo jamais faria. Afinal, que benefício haveria em dar mais poder a uma organização que eles queriam destruir ou minar o poder dos líderes atuais? Com isso, até Mabel baixou a guarda para Lotur, mesmo achando que esse genro dela era um babaca por se esconder até dela e de Aiken. Com isso, Victoria respondeu mais algumas perguntas das pessoas na área VIP antes de descobrir o que Lotur havia feito com Oliver. Ele realmente fez isso? Ela perguntou de boca aberta, sem entender por que seu marido faria algo tão brutal contra Oliver. A família Domen está do lado inimigo, mas não temos muito histórico de rivalidade. Além disso, esse tipo de ação pode gerar reações mais severas após a conferência. O que ele estava pensando? Ela se perguntou. No passado, ela teria pensado que Lotur tinha cometido um erro ao agir de forma tão brutal. Mas depois de conhecê-lo melhor, Victoria passou a considerar que devia haver algo mais em tudo aquilo. Se ele fosse alguém que gosta da morte dos outros, então seus oponentes nas competições anteriores teriam sofrido muito mais do que sofreram. Mãe, pai, acho que Lotur provavelmente tem algo em mente. Ele não mataria esse alfaiate só por diversão. Ele é muito mais esperto do que parece, disse ela tentando tranquilizá-los. Aiken se sentiu melhor ao ouvir isso, mas Mabel cerrou os punhos, sentindo quanto sua filha havia mudado só por causa de Lotur. Por que ela confia nele? O que tem de idiota nela para ficar do lado dele desse jeito? Ter talento não bastava para tornar alguém cauteloso. Muitos jovens mestres neste mundo eram o futuro de suas famílias, mas mesmo assim, às vezes eram os verdadeiros babacas. Portanto, Mabel não pensaria que o bom desempenho de Lotur significava que ele era, de fato, inteligente. Então ela ficou cética sobre as palavras da filha. De qualquer forma, conversamos mais tarde. Agora vou ver onde ele e Annaliese estão. Victoria se despediu, querendo ir falar com Lotur depois de horas sem vê-lo. Capítulo 294. Se o arrependimento pudesse matar. Ao contrário da família Frost, a casa de Elk sabia que Lotur tinha um contrato com a família Kristen. Então, quando pessoas daquela organização falaram em seu nome após a morte de Oliver, isso indicou que havia algo mais acontecendo entre aquele poder e o jovem Ritter. Logo, eles perceberam que os relacionamentos de Lotur iam além deles e da casa Frost, o que significava que uma possível parceria mais profunda lhes traria outros poderes além daquela família decadente. Como era vantajoso ter o maior número possível de aliados. As pessoas na organização de Elk só podiam comemorar que a rede de influência do jovem não fosse tão limitada. Ao mesmo tempo, as pessoas mais ponderadas da família logo perceberam que a ação de Lotur e a presença de Amélie e Lina naquele lugar, juntamente com a morte de Oliver, só podiam significar uma coisa. A casa Kristen havia pedido ao jovem Ritter que eliminasse aquele sujeito em troca de um apoio mais significativo para ele no futuro. Se esse fosse o caso, Lotur logo teria mais uma família nobre ao seu lado, o que seria melhor para todos ligados a ele. Então, esses aliados já estavam comemorando não apenas o desempenho magnífico de Lotur em suas partidas, mas também sua demonstração de influência. Não há nada melhor do que uma aposta arriscada que se revela vencedora. Os ganhos sempre foram gigantescos em situações como essas. Enquanto a família de Elk comemorava seus negócios com Lotur, o árbitro-chefe da conferência provincial estava na sala de controle de resultados dentro do Coliseu. Lá, os resultados eram computados e a classificação da competição era atualizada a cada momento, juntamente com as informações de chegada das competições. Além disso, questões regulatórias poderiam ser debatidas neste local, a última instância para concorrentes prejudicados buscarem justiça. Mas normalmente ninguém teria direito a uma mudança de resultado aqui, já que os árbitros desta competição dificilmente pronunciariam um resultado injusto. Eles poderiam até manipular a ordem das batalhas e quem lutaria contra quem, mas não ousariam dar resultados questionáveis. E com isso a família Domen já havia falhado neste lugar ao tentar contestar as conquistas de Lotur. Por outro lado, ao descobrir tudo o que já havia acontecido naquele dia envolvendo aquele jovem de cabelos prateados, o árbitro-chefe desta competição não pôde deixar de olhar para seu discípulo com dúvida. Desprovido de qualquer talento e não um competidor de fato, hein? Foi o que você me disse. A figura idosa comentou enquanto olhava para o jovem à sua frente. O jovem sorriu amargamente e disse, essa foi a informação que obtive localmente, mestre. Mas todos os poderosos locais, até mesmo a família Frost, não sabiam quem ele era. O velho coçou as sobrancelhas, sentindo que não conseguiria dar uma lição ao seu discípulo só por isso. Mas ao fechar os olhos, achou tudo bastante estranho. Este jovem é excelente demais. Mesmo na família imperial, não há pessoas com habilidade em tantas áreas diferentes. Será que errei no meu julgamento? Se ele tivesse algum parentesco com aquela pessoa, jamais demonstraria tanto talento em um torneio como este. Não, aquela pessoa jamais permitiria isso. Ele duvidou dos próprios olhos, pensando que talvez a aparência de Lotur o tivesse enganado. Você conseguiu coletar um pouco do sangue dele? Perguntou ele ao seu discípulo. Não, mestre. Ninguém conseguiu machucá-lo até agora, mas ainda haverá luta depois. Talvez eu tenha chance. Muito bem, faça como eu lhe disse antes. Sim, mestre. Ao mesmo tempo, o mestre de Harry, o jovem morto por Lotur em Leverance, estava apreensivo com sua vingança e não se conteve ao se aproximar de um dos representantes de sua família. Vocês precisam matar aquele miserável na luta coletiva contra a família Frost. Não podemos deixá-lo viver, ou nossa família correrá um risco tremendo.
disse ele no ouvido de um dos jovens de sua família, perto da plataforma principal do Coliseu. O jovem percebeu o nervosismo na voz do ancião, mas entendeu que a situação devia ser difícil. Este Lotur parece bem talentoso. Duvido que ele seja tão fraco quanto todos pensam. Tio Magnus, minha equipe fará o possível para lidar com ele. Mas não se esqueça, Victoria estará competindo no mesmo grupo que ele. Então não posso garantir nada. Ele disse, certo de que seria melhor eliminar Lotur, mas ciente da dificuldade da missão. Eu sei disso, disse Magnus, nível 13, sentindo quanto seria difícil enfrentar Victoria. Só faça o seu melhor. Alguns oponentes problemáticos enfrentarão essa mulher nas lutas individuais, então talvez ela não esteja em sua melhor forma. Ok. Se tivermos a chance, vamos eliminá-lo. Por outro lado, Merten Bayer estava começando a suar frio, arrependendo-se amargamente de ter se colocado na posição de lutar contra Lotur. Infelizmente para ele, seu par não poderia mais ser mudado, e ele seria forçado a enfrentar o selvagem que havia esmagado a cabeça de Oliver, alguém muito mais forte que ele. E pensando nas coisas que ele havia dito a Lotur durante semanas, tentando dificultar a vida daquele jovem na Academia Estrela da Manhã, Merten ficou extremamente deprimido naquele momento. Droga! Por que isso teve que acontecer comigo? Perguntou-se, sentado em um dos bancos do lado de fora da plataforma de combate, que Lotur e ele subiriam para lutar em poucos instantes. Ao mesmo tempo, o patriarca desta família também estava nervoso, sentindo que lidar com Lotur por meios legais dentro desta competição seria extremamente difícil para sua família. Na sua opinião, depois de tudo que Lotur havia apresentado, o jovem provavelmente já estava no final da primeira fase, então apenas os maiores gênios deste torneio poderiam desafiá-lo. No entanto, a primeira partida individual e por equipes do dia já havia sido decidida, e sua família não tinha muito mais o que fazer agora. Além disso, dependendo do desempenho de Lotur, mais tarde, nem valeria a pena arriscar seus jovens gênios para enfrentar um bastardo selvagem capaz de matar. Então ele e os outros oponentes de Lotur estavam em uma situação complicada, chocados com os resultados e sem saber qual estratégia seguir. Pequeno bastardo, espere só. Mesmo que minha família não consiga te derrotar nessa maldita competição, ainda teremos muitas oportunidades de lidar com você. O patriarca de Bayer, que estava na mesma plataforma que Merten, ponderou enquanto a atmosfera estava tensa naquele lugar. Enquanto a maioria das pessoas no Coliseu falava sobre Lotur, ele estava terminando de comer ao lado de Anneliese, Victoria e Elke. Victoria e Elke encontraram ele e Anneliese, então eles usaram o pouco tempo que tinham para conversar e comer juntos. Aqueles dois conversaram antes, então estavam muito mais amigáveis naquele momento. Então, Lotur, quais são seus planos com a família Kristen? Aquilo que você fez foi por causa deles, certo? Perguntou Elke. Sim, seria bom se a família Kristen se tornasse uma casa nobre. Teremos muitas vantagens por causa disso. Ele respondeu, mostrando a Victoria o motivo de sua ação. Então era isso, disse Victoria, satisfeita por haver um motivo, como ela havia pensado. E agora, o que você vai fazer? Ana e eu não poderemos acompanhá-la em suas lutas individuais. Então ficarei ao lado dele. Elke abraçou um dos braços de Lotur, sem se importar com o que os outros pensariam dela. Bem, continuarei a lidar com meus inimigos nas plataformas de combate. Ele sorriu confiante. Mesmo que tenham preparado algo para mim, tenho minhas armas na manga. Capítulo 295. Todos os olhos nele. Então você vai lutar contra aquela pessoa chata, é? Elke comentou com ele, caminhando ao lado de Lotur enquanto chegavam ao local da luta. O local já estava lotado de pessoas, muitas até em pé nas escadas do entorno, pois não havia lugares para todos que queriam ver as lutas que aconteceriam ali. Havia familiares de competidores que logo estariam competindo, mas a maioria dos espectadores queria ver Lotur em ação, pois o jovem já havia se tornado a grande surpresa da competição. Sendo tão excelente em tantas áreas, ninguém duvidava das habilidades de Lotur, e muitos já o consideravam um candidato a ser combatido. E por isso, no momento em que ele e Elke se aproximaram daquela área, a multidão presente começou a olhá-los pensativamente. Isso era particularmente verdadeiro para os membros da família Bayer naquela área, que estavam aterrorizados com a ideia de ter que enfrentar Lotur ou com ódio pelas poucas chances de se vingarem. Ao mesmo tempo, muitos membros de alto escalão dos poderes inimigos da família Frost estavam por perto para acompanhar as lutas daquele jovem que estava em seu caminho. Kai Fritzhaus, Martin Waldauer, o patriarca Bayer, Simon Frost e muitos outros estavam nas proximidades, antecipando o início da partida entre Lotur e Merten. Lotur ignorou os muitos olhares em sua direção e disse à sua mulher, ele vai sofrer por tudo que fez nas últimas semanas. Talvez a situação dele se torne pior que a do primo. Tá? Ela sorriu enquanto os membros da família Bayer olhavam em sua direção, não gostando daquela jovem ao lado de Lotur. O que a família Becker está fazendo? Como podem permitir que sua jovem fique perto de um homem casado e da família Frost? A matriarca daquela família encarou Elke, sentindo que tal atitude da família Becker era como um tapa na cara da casa Bayer. A casa Becker deveria se casar com Bayer com o casamento de Elke e Alik, mas agora esta jovem demonstrava tanta intimidade e proximidade com Lotur. Era uma atitude de questionamento. A matriarca então disse ao marido, talvez devêssemos reconsiderar a posição da família Becker. Não sei se podemos continuar a considerá-los como nossos amigos. David Bayer ouviu isso e parou de olhar para Lotur para se virar para a esposa. Só por causa daqueles dois? Ainda não sei se é uma atitude da família Becker ou de uma garota tola. Talvez eles ainda não estejam cometendo um erro como você sugere, querida.
É por isso que eu disse que deveríamos considerar. Vamos marcar um jantar com Gomerik e Hilda para que possamos investigar a situação atual deles. Ela disse, sentindo que seus instintos estavam certos e que algo estava errado com aqueles amigos. Enquanto os dois conversavam, Lotur e Elke encontraram um lugar para esperar o início da luta, enquanto os jovens lutavam naquela plataforma. Mas mesmo parados ali sem fazer muita coisa, eles ainda estavam atraindo a atenção das pessoas na área. Como ele pode ter tantas habilidades? O que há de errado com ele? Fritz tinha uma expressão feia no rosto, sem entender por que Lotur era tão talentoso. O pai de Lotur era um monstro, mas isso se referia às habilidades de combate de tal pessoa. Além disso, ele não era excepcional em nada além de sua personalidade incomum, considerando o conhecimento de Fritz sobre a linhagem de tal pessoa. Ele não pôde deixar de ficar surpreso ao saber que Lotur era um excelente profissional espiritual em diversas especializações diferentes. De onde vem esse talento dele? Talvez seja do lado da mãe misteriosa? Perguntou-se o jovem ruivo. Mas ela não deveria ser uma pessoa normal? Será que nossos espiões erraram? Infelizmente, cada vez mais perguntas surgiam a cada momento que Fritz pensava em Lotur, o que piorava rapidamente seu humor. Esse miserável vai acabar sendo uma variável ainda pior do que minha família esperava. Temos que fazer algo a respeito. Fritz cerrou os punhos enquanto olhava na direção de Kai, percebendo que este indivíduo também estava preocupado. Depois de algum tempo naquela oitava plataforma de combate, o árbitro desta competição finalmente chamou os nomes de Lotur e Merten, indicando o momento mais esperado por todos nos arredores. No momento em que os dois colocaram os pés na plataforma de combate, todos ali ficaram em silêncio, antecipando o que estava prestes a começar. Até o árbitro da partida olhou para os dois, especialmente para Lotur, curioso sobre qual seria o resultado do evento. Será que ele matará o oponente como fez antes? Alguns espectadores se perguntavam coisas semelhantes, ansiosos para ver o quão brutal Lotur seria. Aquela era uma sociedade violenta que apreciava derramamento de sangue. Portanto, era óbvio que as pessoas ali queriam que Lotur libertasse o demônio interior e brutalizasse seu oponente. Claro, nem todo mundo queria isso, mas esse era o sentimento da maioria dos que estavam lá pelo show, não pelas disputas locais pelo poder. Vocês dois, disse o árbitro. Vocês terão 6 minutos para lutar entre si e definir o vencedor da luta. Mas caso ambos estejam de pé ao final desse tempo, a comissão julgadora desta plataforma votará e decidirá quem avança na competição. Os dois viram as 3 pessoas sentadas ao redor de uma mesa em um lado da plataforma, um comitê semelhante ao que também estava presente em competições para profissionais espirituais. Sempre havia a possibilidade de um empate, então havia pessoas em cada disputa para decidir o vencedor nessas raras situações. Com isso, os dois assentiram em reconhecimento às regras da luta, permitindo que o árbitro se afastasse deles, preparando-se para começar o combate. Enquanto os dois também se afastavam, Lotur olhou para Merten e sorriu. Vamos ver se você ainda tem toda aquela coragem que tinha na academia. Ninguém vai te salvar, Merten. Merten cerrou os punhos, suando frio. Lotur, não leve isso tão a sério, ou as consequências serão catastróficas para você. É mesmo? Então desista da luta, já que não vou me conter, disse Lotur, estreitando os olhos. Claro que não farei isso. Se fizer, meu próximo oponente será alguém mais forte do que eu consigo enfrentar. Então usarei você para fingir que sou mais fraco do que realmente sou, que minhas habilidades são apenas em profissões espirituais. A Lotur conteve-se para não rir. Ao ver a expressão séria do oponente, que indicava que ele levaria isso a sério, Merten estremeceu, mas não podia humilhar sua família desistindo. Pelo visto, você está disposto a ir até o fim. Parece que você realmente fez isso com o nosso jovem mestre, disse Merten gritando. Admita, Lotur, você é o responsável por essa covardia. Capítulo 296. Merten vs Lotur. A essa altura, fingir-se inocente não faria mais diferença para ele. Ele já havia demonstrado habilidades suficientes para fazer a família Bayer desconfiar. Além disso, mesmo sem pretender usar tudo o que tinha, Lotur já tinha em mente deixar Merten em um estado deplorável. Portanto, a família Bayer não o deixaria em paz mesmo que ele recusasse tal coisa. Mas Lotur também não quis falar sobre o porquê de ter feito isso, então permaneceu em silêncio e esperou o início da partida. Merten sentiu raiva ao ver a expressão no rosto do oponente, que já segurava sua espada firmemente, pronto para dar o seu melhor naquela partida. Ao mesmo tempo, Lotur tinha seu machado na mão direita, com cada uma de suas adagas escondidas em suas roupas. Essa era a competição entre guerreiros, então itens auxiliares às técnicas de combate eram permitidos. Os únicos itens não permitidos eram aqueles que não fossem auxiliares à técnica, como armaduras. Portanto, nem Lotur nem Merten tinham tais itens em seus corpos, apenas suas armas de combate. Comecem, gritou o árbitro logo após a ampulheta se estabilizar e a areia começar a cair do seu topo. Quando os dois ouviram isso, ambos usaram suas técnicas de movimento, movendo-se pela plataforma um contra o outro. Como Lotur já havia demonstrado um pouco de sua velocidade ao lutar contra Oliver, ele era obrigado, nessa situação, a se mostrar mais rápido que seu oponente. Mas quando ele chegou perto de Merten para atacá-lo, Lotur prontamente controlou sua força para um nível um pouco acima do de seu oponente. Nome Merten Bayer, a cultivo, nível 6. Força, 16.1 Constituição, 16.5 Destreza, 15.9 Agilidade, 16.1. Ele viu os atributos do oponente e fez os ajustes necessários, atingindo o ombro direito de Merten com seu machado caindo diagonalmente. Merten viu isso com admiração, dada a velocidade do oponente, mas quando ele contra-atacou Lotur com sua espada indo em direção à lâmina do machado, não demorou muito para que ele sentisse alívio. Choque!
Quando as duas lâminas se chocaram, todos ao redor ficaram surpresos por Lotur não ter derrubado Merten e o ferido. Em vez disso, o jovem da família Bayer, de alguma forma, resistiu bem ao ataque, mesmo considerando que estava recuando gradualmente, indicando a superioridade do jovem Ritter. Sentindo que não conseguiria enfrentar o oponente por muito tempo, Merten pulou para trás, tentando escapar do alcance do machado de Lotur. Ao fazer isso, ele suspirou, sentindo que, embora rápido, seu oponente não era tão forte quanto ele pensava. A situação de Merten ainda era ruim, na opinião dele. Lotur era mais forte que ele, o que invariavelmente representava um risco à sua integridade física. Mas a diferença não era tão significativa, e ele poderia fazer algo contra esse oponente. Desgraçado, você me assustou. Ele viu Lotur vindo em sua direção novamente. Lotur logo começou a desferir ataques diagonais, movendo o machado com uma das mãos como um pintor usando seu pincel enquanto Merten dançava com sua espada. Os golpes de Lotur eram um pouco mais fortes que os de Merten, então esse jovem de cabelos negros estava sofrendo lentamente nas mãos de seu oponente, sem nem mesmo infligir qualquer risco ao homem de cabelos prateados. Mas enquanto Lotur se movia rapidamente pela plataforma de combate, como se tentasse romper as defesas do oponente, ele lentamente começou a suar. Ele está usando tudo que tem? Não pode ser. Ele é tão fraco assim? Não me diga que o superestimamos. Também não é uma grande surpresa. Afinal, quem consegue ser tão bom em tantas áreas diferentes e ainda ser um bom guerreiro? Esse é realmente um ponto a se pensar. Mas e aquela velocidade dele? Talvez seja uma característica especial do corpo dele. Não é tão estranho quanto você pensa. Comentários e discussões se espalharam rapidamente enquanto os inimigos de Lotur franziam a testa, sentindo que tinham se assustado cedo demais. Enquanto isso, Lotur se esforçava ao máximo para treinar sua técnica de movimento enquanto lutava contra Merten. Essa era a única maneira que ele havia pensado de fazer parecer que estava dando tudo de si para lutar contra aquela pessoa. Bem, não posso demorar muito. Ele olhou na direção da ampulheta, percebendo que metade do tempo já havia passado. Se eu parecer muito fraco, alguém pode desconfiar. Então é hora de lidar com Merten. Então ele continuou a se mover como antes, apenas atacando mais e mais os pontos fracos do oponente, gradualmente arruinando a espada nas mãos de Merten. Enquanto Lotur fazia isso, Merten já estava ofegante, sentindo vários cortes ao redor do corpo, que Lotur havia feito durante a luta. Como sua espada havia perdido o fio devido aos ataques implacáveis de Lotur, Merten tentou se defender de um movimento do oponente, mas suas mãos não conseguiram resistir ao ataque. Naquele instante, ele deixou sua espada cair, mas Lotur continuou seu ataque, com o objetivo de cortar um dos braços de seu oponente. Ele havia prometido ser decisivo, então não mudaria de ideia agora. Assim, enquanto Merten tinha uma expressão perdida no rosto e as pessoas de sua família gritavam coisas de todo tipo, o machado de Lotur atingiu o meio do braço esquerdo do jovem. Merten rugiu de dor enquanto mais sangue seu espirrava no ambiente, junto com 3/4 de seu braço sendo cortado pelo movimento de Lotur. Os espectadores na área ao redor assistiam animadamente, com alguns levando as mãos à boca em sinal de desgosto, enquanto outros gritavam de satisfação, levantando seus copos. A plateia convulsionou quando Merten finalmente caiu no chão, e o árbitro encerrou a luta. Nesta primeira rodada, 11ª luta do dia na 8ª plataforma, Lotur Ritter derrota seu oponente. Gritou o homem para todos ouvirem enquanto a família Frost ganhava mais pontos. 11ª família Frost, 24. Lotur não prestou atenção nisso, vendo o anúncio do sistema sobre seu treinamento em relação à caminhada cruzada. Mais 0, 1 em todos os atributos físicos. Mais 0, 1 em agilidade. É mais 0, 1 em vontade. Mais 0, 2 em constituição. Nome, Lotur Ritter. Físico, o que não te mata te fortalece. Linhagem, devorador de vida. A cultivo, nível 8. Força, 25,2 constituição, 53,9 destreza, 21,4 agilidade, 29,6 inteligência, 68,8 percepção, 70 vontade, 73,7 força vital externa, 247. Lotur sorriu enquanto enxugava o suor da testa, satisfeito com seu resultado geral naquela situação, ignorando os gritos de dor de seu oponente caído à sua frente. Como a partida já havia terminado, ele correu para o lado de Elk, ignorando os protestos da família Bayer, que não podia fazer nada contra ele naquele momento. Com isso, sua primeira luta terminou, e logo ele começou a se preparar para a próxima luta que teria, que sem dúvida seria mais complicada que essa. Capítulo 297. Hora de mostrar suas habilidades 1. 11ª família Frost, 27. Pelo visto, Victoria e Annaliese terminaram suas 2 batalhas do dia. Elk comentou com Lotur, sentindo que essa era a única justificativa para os pontos adicionados. Lotur concordou com a cabeça, sentindo que logo seria sua vez de dar mais um ponto para a família e talvez abrir a possibilidade de eles chegarem à 10ª posição no ranking. E enquanto eles falavam sobre a situação da família Frost, os inimigos dessa família na área ao redor já estavam se movendo para definir o próximo oponente de Lotur. No entanto, apenas uma pessoa pôde ser escolhida para essa função, e por isso, muitos já ficaram decepcionados. O quê? Como assim? Não podemos escolher o oponente dele? Perguntou Caim indignado, surpreso que seus subordinados tivessem permitido tal coisa depois de tudo o que tinham testemunhado hoje. Vocês estão loucos? Como podem deixar outro escolher o oponente daquele desgraçado? Questionou ele. Um homem de pele escura respondeu então ao seu chefe, não sei o que dizer, chefe. Esse Lotur tem muitos inimigos, então o árbitro da partida vendeu a próxima luta desse sujeito para outros? Ele deve ter recebido um prêmio muito acima da média. Droga!
Justo quando ele demonstrou uma fraqueza, Kai cerrou os punhos em frustração. Então uma família de Reynard conseguiu colocar alguém contra Lotur? Como pode ser? Esse pirralho tem inimigos até lá? Perguntou o patriarca Bayer a um subordinado, irritado por não conseguir colocar um de seus jovens contra o marido de Victoria. Ele estava desanimado por não conseguir derrotar Lotur naquela competição, dado o talento do jovem. Mas depois de assistir à Batalha de Merten, sua mente mudou, e ele agora acreditava ser possível eliminar tal pessoa usando um dos prodígios de sua família. Infelizmente, quando ele tentou escolher o oponente de Lotur na segunda rodada da competição nesta 8ª plataforma, ele foi ultrapassado por outra família. Não sei, patriarca. Mas é fato que uma família daquela cidade conseguiu escolher o oponente de Lotur nesta próxima rodada. Seu subordinado respondeu. Quanto aos inimigos dele, não há pessoas de todos os lugares querendo se livrar de tal pessoa. Então, eles são apenas mais um na fila. Enquanto isso, Magnus, o mestre do falecido Harry, sorria na expectativa de que o concorrente de sua família logo daria fim a Lotur. Ele havia feito uma promessa pessoal ao árbitro da partida em troca do lugar onde sua família enfrentaria Lotur. Por isso não pôde deixar de sentir esperança de se vingar daquele jovem. Em breve minha desgraça será vingada, seu desgraçado. Aí, mesmo que a família Becker continue a me perseguir, você não estará mais neste mundo. Ele riu por baixo da máscara, observando a batalha naquela ponta da plataforma. Finalmente, minutos se passaram, e mais uma vez, Lotur avançou pelos degraus da 8ª plataforma do Coliseu, apresentando-se para sua última partida naquele local. Depois disso, ele teria suas últimas lutas do primeiro dia da Conferência Provincial, a coletiva na plataforma central de combate. Assim, Lotur já estava ansioso pelo fim do dia, antecipando o que tinha em mente para fazer mais tarde ao lado de Victoria. Mas enquanto ele pensava nisso, posicionando-se em uma das extremidades da plataforma, seu oponente lhe disse: Lotur, saiba que estou aqui para vingar a morte de Harry e seu ato covarde contra Lord Magnus, disse um jovem de nível 9 ao seu oponente, sorrindo tranquilizador. Feliz por ter tido a chance de lutar contra o jovem Ritter. Ganharei muito prestígio eliminando essa pessoa, e ainda receberei o presente que Lord Magnus prometeu. Ele ponderou enquanto Lotur o observava. Nome, Filtraca. A cultivo, nível 9. Força, 37,8 Constituição, 39,0 Destreza, 38,1 Agilidade, 37,4. Harry é... Os olhos de Lotur se estreitaram ao se lembrar da pessoa que matara em Leverens. Esse tal de Magnus deve ser o mestre do Harry, aquele que tentou se aproximar de mim naquele dia. Ah? Então você é da mesma família que essa pessoa? Que bom saber, a família Becker estava com dificuldades para descobrir quem eram os inimigos que mataram um de seus subordinados. Lotur riu provocativamente. Vou passar essa informação a eles. Obrigado. Phil olhou feio para Lotur, cerrando os punhos de raiva. Isso se você conseguir sair desta plataforma, é claro. Mas isso não vai acontecer, verme. Veremos, comentou Lotur, sentindo que derrotar o oponente seria problemático, mas ele não corria riscos. Acho que vou conseguir um pequeno avanço depois de lutar com essa pessoa, pensou ele, pois sem dúvida sofreria vários golpes desse oponente, que era mais rápido e mais forte em termos de ataque do que ele. Por outro lado, só tem uma alternativa para derrotá-lo. Ele apertou o machado na mão direita, preparando-se para fazer o melhor que podia, mesmo que tivesse que derramar um pouco do seu próprio sangue naquela plataforma. Com isso, não demorou muito para que o árbitro da partida autorizasse os dois a se movimentarem, com Phil e Lotur rapidamente começando a correr um em direção ao outro. Devido às características de Phil e Lotur, os dois tinham quase a mesma velocidade, com o jovem de cabelos prateados ligeiramente mais rápido que o oponente. Mas os movimentos do indivíduo loiro eram muito mais eficientes. Dessa forma, quando ambos se aproximaram e Lotur atacou com suas adagas escondidas, Phil não teve dificuldade em desviar e também atacar. Phil usou uma técnica ofensiva baseada em lança e, enquanto desviava das adagas, fez um movimento contra o ombro esquerdo de Lotur. Prisioneiro de guerra. Tal golpe rapidamente se aproximou de Lotur, mas o jovem de cabelos prateados não se esquivou. Lotur sabia que se apenas desviasse de Phil, perderia a luta após 6 minutos de combate. Os árbitros da comissão técnica dariam a vitória a este homem loiro, pois certamente tal indivíduo o atacaria muito mais. Portanto, para ter uma chance de derrotar Phil, Lotur sabia que não poderia se esquivar. Em vez disso, precisava encurralar seu oponente e encontrar uma maneira de causar mais dano a Phil do que o contrário. Então, quando todos pensavam que seria o fim de Lotur devido à ponta cruel da lança de Phil, o jovem de cabelos prateados se moveu gentilmente para direcionar a arma para uma parte não vital de seu corpo. Não demorou muito para que Phil sentisse como se tivesse batido em uma parede, mas sua lança conseguiu penetrar suavemente o ombro esquerdo de Lotur. O quê? Phil e as pessoas na área gritaram surpresos quando Lotur usou uma das mãos para segurar a arma no ombro. Simultaneamente, ele usou seu machado para golpear brutalmente as mãos de Phil que seguravam a lança, não dando ao jovem outra opção a não ser recuar. Phil podia ter atributos físicos superiores à força de Lotur, o que lhe dava uma vantagem defensiva em um ataque como aquele. Mas isso não significava que ele não se machucaria. Um golpe como o que Lotur havia iniciado não cortaria seus braços ao meio, mas sem dúvida o machucaria o suficiente para que ele perdesse um pouco do foco pelo resto da luta. Capítulo 298. Hora de mostrar suas habilidades 2. O que foi isso? Por que minha lança ficou tão pesada? Ele se perguntou, fazendo uma expressão feia naquele milésimo de segundo que teve para reagir. Infelizmente para ele, o corpo de Lotur era muito mais resistente que o dele. Remover tal lança do ombro esquerdo do jovem Ritter seria tão problemático quanto arrancá-la de uma parede de pedra depois de atacá-la.
Ao mesmo tempo, Lotur não era tolo. Ele estava colocando grande parte de sua força na mão que segurava a arma para impedir que seu oponente recuasse como ele desejava. Droga! Finalmente, Phil não teve escolha a não ser largar sua lança e pular para trás para escapar do movimento implacável de Lotur. Uau! Lotur resistiu ao golpe de Phil e ainda conseguiu fazê-lo entregar a arma. Comentaram pessoas ao redor, enquanto os sentimentos na plataforma eram conflitantes. Lotur não parecia tão forte quanto Phil, mas estava se saindo muito melhor do que todos imaginavam. Poxa, ele levou um golpe de Phil e ficou como se uma mosca o tivesse picado. Dessa forma, Magnus e todos os outros que desejavam a morte de Lotur ficaram um pouco irritados no momento, sentindo que havia algo errado com tudo isso. Mas Lotur não deu atenção às conversas e rapidamente jogou a lança fora. Pessoas fora da plataforma de combate não podiam jogar objetos ali, e os participantes não podiam sair da plataforma até o final da luta. Isso foi o suficiente para ele impedir o oponente de recuperar o objeto. Ao ver seu oponente correndo em sua direção após tal ato, Phil cerrou os punhos e agarrou outra lança de seu anel espacial. Vou ter que tomar cuidado. Além daquela, só tenho mais uma lança comigo. Ele decidiu não tentar mais perfurar o oponente, apenas arranhá-lo. Mas quando Phil e Lotur se aproximaram, e o homem loiro tentou fazer tal coisa, ele sentiu dificuldade em arranhar o jovem de cabelos prateados. Uau! A lâmina de sua lança cortou a camisa de Lotur no peito do jovem, mas apenas um pequeno arranhão apareceu no peito bem definido desta pessoa. Ao mesmo tempo, Lotur desferiu um golpe de machado no braço direito de Phil, fazendo um corte de 1 centímetro de profundidade. Bastardo! Phil gritou, deixando sua expressão de incompreensão para ficar furioso com seu oponente. Depois disso, ele aumentou o ritmo de seus ataques, constantemente acertando Lotur e sendo atingido. Mas enquanto fazia isso, Phil gradualmente percebeu que a lâmina de sua lança estava perdendo o fio. Droga! Esse desgraçado me forçou a usar uma arma de nível inferior, jogando minha lança principal para fora da plataforma. Lamentou-se mentalmente, sentindo que teria que trocar de arma se quisesse continuar atacando o oponente. O corpo de Lotur já havia superado os do primeiro estágio em termos de resistência. Portanto, uma arma de grau ferro como a de Phil sofreria ao atacar sua pele. Enquanto isso, Lotur já estava suando por todos os poros do corpo, sentindo a dificuldade de atacar constantemente o oponente sem causar dano significativo. Suspiro. Pelo menos estou treinando todas as minhas técnicas nessa luta. Ele pensou nisso enquanto tentava atacar seu oponente. Mas naquele momento, Phil deu alguns passos para trás, rapidamente fazendo aquela lança desaparecer para que outra arma de cor diferente aparecesse em suas mãos. Ah, você parece estar passando por dificuldades, não é? Lotur provocou seu oponente, encontrando novamente alguém assim. Phil não se deu ao trabalho de responder a Lotur, ficando com uma expressão mais irritado por não conseguir finalizar seu oponente. O que há de errado com essa pessoa? Por que o corpo dela é tão duro? Ele se fez a mesma pergunta que todos na área tinham em mente. Todos ali já haviam percebido que Lotur não era forte o suficiente para eliminar Phil, mas seu corpo parecia uma armadura viva, algo chocante para todos, já que cultivadores geralmente possuíam qualidades equilibradas. Mesmo quando alguém tinha um atributo melhor que os outros, normalmente, tal coisa não fazia uma grande diferença em comparação aos outros. Então o caso de Lotur foi algo extraordinário para todos ali. Com isso, enquanto os dois jovens ensanguentados trocavam golpes constantemente, Phil começou a ofegar de exaustão devido aos seus movimentos enquanto a batalha chegava ao fim. Faltando apenas 1 minuto para o fim da luta, os árbitros da comissão já cogitavam a possibilidade de decidir o vencedor do round. Mas naquele instante, Lotur conseguiu novamente enfiar a lança de Phil contra parte do seu corpo. Quando isso aconteceu, as pessoas nas proximidades se levantaram de seus assentos, animadas por ver um dos oponentes desarmado novamente. Então, quando Phil não convocou outra lança de seu anel espacial e começou a correr ao redor daquela plataforma, todos começaram a assistir ao final da luta com apreensão. Lotur começou a usar ainda mais suas habilidades, usando sua capacidade visual para prever os movimentos do oponente e superar a velocidade de Phil com ataques mais eficazes. Por isso, aos poucos, ele se aproximou de Phil, fazendo com que o jovem sentisse o coração na garganta enquanto a lâmina do machado de Lotur o ameaçava. Phil não tinha medo de se ferir gravemente ou de morrer, mas se passasse os últimos segundos do combate pressionado por Lotur, o resultado da batalha seria contra ele. Então ele não pôde deixar de se desesperar naquele momento, sentindo que não conseguiu eliminar o inimigo de Magnus e se humilhou publicamente. Caramba! Como isso pode estar acontecendo? Ele se perguntou quando Lotur finalmente estendeu a mão para ele. Ai! Com a boca fechada, Phil emitiu um som de dor, protegendo as partes mais sensíveis do corpo enquanto seu oponente ficava agitado. Lotur aproveitou o momento e descarregou tudo o que tinha em Phil, cortando com seu machado como se estivesse tentando cortar uma árvore loucamente. Seus golpes eram tão rápidos que ele mal conseguia mirar em Phil, apenas tentando acertar o mais forte que pudesse nos segundos que lhe restavam. Quanto a Phil, mesmo que seu oponente não estivesse atacando tão efetivamente, sem uma arma para usar ou armadura para protegê-lo, ele não conseguiu evitar ficar preso nessa situação. Contra as cordas deste ringue de combate, ele só tinha a opção de se defender enquanto todos ao redor assistiam sua luta humilhante contra Lotur. E assim o último grão de areia caiu da ampulheta acima daquela plataforma, fazendo com que o árbitro da luta anunciasse o fim do tempo de luta e fosse separar os dois. O tempo acabou. Parem de atacar imediatamente. Assim, a multidão finalmente pôde respirar enquanto os 3 árbitros que decidiam o resultado se entreolhavam. Lotur e Phil então caíram no chão após serem separados, exaustos e olhando um para o outro com emoções diferentes. Mas não demorou muito para que o vencedor dessa batalha fosse decidido.
Capítulo 299. Quão decisivos os inimigos eram. A luta chegou a ser razoavelmente equilibrada em alguns momentos, mas a estratégia de um dos participantes superou a força do oponente, dando-lhe vantagem no final da disputa. Assim, eles logo informaram o árbitro central naquela plataforma sobre sua decisão. Essa pessoa então se posicionou no meio da plataforma e disse a Lotur, Phil e a todos os outros presentes: o competidor Lotur Ritter vence esta disputa e avança para a próxima fase. No momento em que ele disse isso, o ambiente entrou em convulsão. As pessoas que estavam lá para comemorar vibravam de entusiasmo, enquanto os envolvidos no jogo político local tinham emoções conflitantes. Parte deles ainda esperava eliminar Lotur por meios legais dentro desta conferência provincial, seja nos combates dos próximos dias ou nas batalhas em equipe que se seguiram. Mas muitos ficaram chocados com seu desempenho, sem entender como aquele jovem podia ser tão desafiador quando não tinha força equivalente para desafiar alguém como Phil. Ninguém duvidava que Lotur tivesse um poder de batalha decente, e que isso o levaria facilmente ao terceiro dia de combate se fosse um competidor comum. Mas seu poder era muito pequeno comparado aos muitos inimigos que queriam eliminá-lo, incluindo Phil. No entanto, ele tinha uma carta na manga que ninguém esperava. O que há com o corpo daquele jovem? Eu não sei. Ele está trapaceando? Impossível. Todos os participantes são inspecionados ao subir nas plataformas de combate desta competição. Sim, mas como ele pode ter um corpo tão robusto? Você não viu a luta deles? A segunda arma de Phil perdeu o fio depois de atingir o corpo de Lotur várias vezes. As pessoas começaram a discutir, enquanto todos os inimigos de Lotur tinham esse problema e mistério em mente. Enquanto isso, Lotur viu seu oponente descer daquela plataforma com um olhar de ódio, tendo lançado em sua direção um olhar cheio de ressentimento. Mas ele não prestou muita atenção nisso, concentrando-se nas melhorias que estava experimentando ao descer daquela plataforma. Super regeneração ativada. E consumindo 30 pontos de força vital externa. Mais 0, 2 em todos os atributos físicos. Mais 0, 1 em agilidade. Mais 0, 3 em vontade. Mais 0, 2 em constituição. É mais 0, 1 em destreza. E mais 0, 2 em força. Nome, Lotur Ritter. Físico, o que não te mata te fortalece. Linhagem, devorador de vida. A cultivo, nível 8. Força, 25,6 constituição, 54,3 destreza, 21,7 agilidade, 29,9 e inteligência, 68,8 percepção, 70 vontade, 74 força vital externa, 217? Isso foi menos do que eu esperava. Lotur se perguntou ao notar as mensagens do sistema, considerando que ele havia levado alguns golpes decisivos de Phil. Mas isso não deveria ser uma surpresa. Afinal, à medida que sua constituição se tornava mais robusta, a surra que ele precisava levar para melhorar seu físico se tornava mais exigente. Ou seja, lesões causadas por um oponente do primeiro estágio não seriam suficientes para estimular seu corpo do segundo estágio. Portanto, tudo o que ele havia conquistado nesta partida em termos de progresso foi semelhante ao que ele alcançaria em um treino exigente. Como uma partida como essa durou apenas 6 minutos, Lotur não alcançou tanto quanto gostaria. Mas ele não ficou muito desapontado com isso e logo viu a classificação da família Frost, enquanto Elke veio até ele preocupada com o sangue em seu corpo. 11ª. Família Frost 28. Lotur, como vai? Quer ajuda? Perguntou ela, segurando um dos braços dele. Não se preocupe. A maior parte desse sangue não é meu. E minhas feridas já sararam. Ele mostrou a ela parte do peito através dos cortes nas roupas. Ao ver isso, Elke ficou aliviada e parabenizou seu homem pelo resultado da partida. Logo eles deixaram aquela área onde muitas expressões feias eram dirigidas a eles. Com o fim da partida, não havia mais motivo para eles ficarem ali. Assim, eles se dirigiram para onde aconteceriam as partidas da fase de grupos. Depois de se encontrar com Victoria e Annaliese, antes de se despedir de Elke, Lotur disse à jovem ruiva para levar as informações que havia obtido aos pais dela. Magnus havia enviado alguém para agir contra ele, e agora sabia que tal pessoa pertencia à família Trápica. Então, por mais vingativo que fosse, Lotur não deixaria a situação anterior passar despercebida. Então, depois que Elke concordou com ele, ela saiu para se juntar aos pais no camarote VIP da Casa Becker, onde eles assistiriam à competição do time. Quanto a Annaliese e Victoria, as duas logo lhe contaram sobre suas batalhas e ouviram sobre suas dificuldades. Por fim, o trio foi para a área dos competidores, próxima à plataforma central do Coliseu, onde em poucos instantes começaria o evento principal do dia. Quando chegaram à área onde estavam os grupos que esperavam para lutar, Lotur e as irmãs gêmeas atraíram a atenção dos jovens da área ao redor. Mas nenhum dos três prestou muita atenção aos olhares assustados, invejosos ou odiosos ao redor, concentrando-se apenas um no outro. A maioria dos competidores da nossa família já foi eliminada. Victoria suspirou enquanto falava do dilema da família Frost para os dois. Mesmo aqueles que venceram lutas além de nós provavelmente não conseguirão continuar na competição. Os inimigos da família Frost agiram decisivamente contra aquela organização neste primeiro dia da conferência provincial. Além de Victoria, Annaliese e Lotur, das outras 11 famílias participantes desta competição, 9 foram eliminadas dos testes até o momento. Enquanto isso, algumas delas nem sequer puderam lutar na partida do grupo, pois estavam gravemente feridas. Quanto aos dois que conseguiram passar para a próxima fase de testes, ambos estavam em situação delicada, pois teriam que lutar em pouco tempo na partida de grupos, o que era obrigatório.
Considerando o risco que essas pessoas tiveram que correr, as chances de que apenas os 3 passassem para o segundo dia de competição não eram pequenas. Por isso, Victoria não pôde deixar de suspirar pela situação de sua família. Os inimigos agiram de forma muito decisiva. Se não fosse por você, Lotur, a família estaria em uma situação precária agora, comentou sua esposa. Como cada vitória eliminava o lado perdedor, se não fosse por Lotur, a Casa Frost teria perdido pontos, mas seus inimigos também os teriam ganhado. Dessa forma, o resultado teria sido significativamente pior para esta organização, e como os inimigos haviam planejado, esta casa nobre poderia até perder muitas de suas posses. Esse foi o nível em que eles agiram contra essa família. Mas, para infortúnio de alguns e sorte de outros, Lotur mudou completamente esses resultados, atrapalhando os planos de diversas organizações. Ele sorriu para ela e disse: estou apenas começando, querida. Nos próximos dias, as famílias que agiram contra nós se arrependerão amargamente de terem depositado suas maiores esperanças em mim. Annaliese concordou com a cabeça, feliz que Lotur estava do lado deles para garantir pelo menos um pouco de estabilidade para a família. Mas enquanto falavam sobre isso, 2 grupos se aproximaram deles. Capítulo 300. Partidas de grupo 1. Um tinha 4 mulheres lindas, enquanto o outro tinha 3 homens e uma mulher. Mas embora fossem grupos diferentes, ambos estavam focados na mesma pessoa, enquanto seus membros tinham expressões sérias nos rostos. Lotur, você se escondeu muito bem, hein? Eu já sentia que você não era normal, mas seu desempenho até agora superou o que eu esperava. Caroline Valdauer disse isso enquanto seus companheiros de equipe olhavam para o belo rosto daquele jovem. Ele era o oponente e inimigo deles, mas considerando o quão excelente e bonito Lotur era, eles não puderam deixar de hesitar em vê-lo tão de perto. Enquanto isso, os 3 garotos do outro grupo não tinham emoções conflitantes como essas mulheres e odiavam Lotur com todas as forças de suas almas. É melhor não se achar tão importante, Lotur. Em breve faremos você voltar a ser o verme que todos sempre pensaram que você era. Disse o líder deles enquanto Victoria e Annaliese identificavam essa pessoa como a favorita da família Froberg. Nora, que Lotur conheceu no leilão semanas atrás, também estava no grupo desses meninos. Lotur percebeu isso, olhando primeiro para as 2 beldades que havia conhecido antes e depois para as outras 3 mulheres, ignorando os homens. Carol, Nora, vocês estão tão lindas quanto naquele dia. Ele piscou para as 2 enquanto as irmãs gêmeas o olhavam com estranheza. Vocês estão aqui para me desejar boa sorte? Nora e Caroline observaram a maneira confiante com que Lotur falou com elas, semelhante à primeira vez que o conheceram, mas muito mais ousada agora. Carol? Os 3 companheiros daquela mulher repetiram ao mesmo tempo, achando inesperada a maneira íntima com que ele se dirigia à líder. Nora então disse a Lotur: você não deveria fazer tais perguntas. Agora somos oponentes. Sério? Repetiu ele, ignorando os 3 jovens que o olhavam furiosamente. Então, deixe-me dizer uma coisa. Peçam às suas famílias que não forcem nosso encontro na plataforma de combate. Não quero ter que eliminar ou levantar minha arma para garotas tão bonitas. Se possível, mande um desses idiotas contra mim para que eu possa lutar sem preocupações. Ele piscou para Nora, fazendo-a se sentir um pouco estranha, considerando como Lotur estava citando aqueles indivíduos, todos mais fortes que Phil. Maldito bastardo. Filho da puta. Você tem coragem para um mero genro da família Frost. Todos os 3 exclamaram, irritados com a forma como Lotur estava agindo contra eles. Ao mesmo tempo, Caroline não conseguiu conter o riso, interessada em Lotur. Bem, não tenho interesse em lutar com você. Mas se acontecer, terei que tirar seu time da competição. Sério? E como você vai fazer isso? Victoria deu um passo à frente e perguntou, fazendo cada uma daquelas 8 pessoas sentir frio na espinha. Victoria era uma das 3 competidoras mais fortes desta edição da Conferência Provincial, então individualmente era uma montanha difícil de lidar. Por isso todos se sentiram um pouco intimidados ao senti-la liberar sua aura. Victoria já está na 3ª revolução. Um dos jovens pensou um pouco, lamentando que uma mulher tão bela e talentosa estivesse ao lado de um lixo como Lotur. Annaliese então olhou para Nora e disse, não olhe só para o meu cunhado. Se brigarmos, eu te mostrarei a diferença entre nós. Ao ouvir isso, a mulher que havia perdido o osso da alma anterior para Annaliese naquele leilão cerrou os punhos de raiva. Vadiazinha. Antes você não era nada, mas agora que ficou um pouco mais forte. Tis. Nora então virou as costas para Annaliese, não tendo paciência para ouvir aquela pessoa que a estava irritando. Lotur então disse, agarrando as cinturas de suas 2 mulheres, bem, nos vemos nas competições? Mas agora é hora de irmos embora. Em alguns instantes eliminaremos mais alguns tolos. Então os 3 partiram daquela área, deixando para trás as 5 mulheres e os 3 homens que os observavam. Nosso primeiro oponente hoje é um dos grupos da família Sitz, uma família aliada à Casa Bayer e outros poderes que estão do lado da facção do Terceiro Príncipe. Comentou Victoria para Annaliese e Lotur enquanto esperavam para lutar. Família Sitz. Esse grupo vai ser difícil, irmã? Perguntou Annaliese, sabendo que o grupo que enfrentaria o deles precisaria de pessoas de alto nível para deter sua irmã. Nenhum deles está no meu nível, mas nosso grupo tem a desvantagem de uma pessoa, comentou Victoria sobre o fato, gerado pela situação de que a família Frost havia enviado apenas 14 dos 16 possíveis competidores. Desse grupo, 2 estão no 2º estágio, com seu líder já estando na 2ª revolução. Ah? Lotur abriu a boca enquanto ouvia a esposa. Ela continuou, então os 2 mais fortes daquele grupo provavelmente tentarão lutar comigo, enquanto o resto lidará com vocês 2. Quão fortes eles são? Ele perguntou. Uma na 9ª e outra na 8ª transformação, respondeu Victoria. As primeiras partidas de cada competição dentro deste torneio eram decididas antes do início de cada dia. Então, como ninguém sabia da força de Lotur de antemão, seus oponentes colocaram um grupo mais fraco para lutar contra os seus.
O objetivo era matar Lotur, enquanto 3 indivíduos lidariam com Anneliese e Victoria. E mesmo que o grupo dessas irmãs vencesse, contanto que ele caísse, tudo ficaria bem. Mais tarde, surgiram grupos mais fortes de outras famílias para lidar com Anneliese e Victoria. Então a coalizão de aliados do terceiro príncipe colocou esse grupo contra o deles. Por essa razão, havia alguém na 8ª transformação naquele grupo, aquele que antes era o responsável por lidar com o mortal Lotur. Mas mesmo nessa situação, derrotar esse grupo não seria fácil para eles. Isso porque um cultivador de nível 10 e um de nível 11 já eram suficientes para causar problemas para Victoria, pelo menos temporariamente. Quanto aos outros 2, nenhum deles seria um oponente fácil para Lotur e Anneliese. Dessa forma, Victoria logo começou a combinar estratégias de luta com os 2 enquanto esperavam o momento de subir na plataforma de combate. Esta batalha será difícil, mas acredito que venceremos, ponderou Lotur após terminarem de combinar suas estratégias. Mas o segundo turno provavelmente será problemático. Enfrentaremos um grupo mais poderoso, algo que não serei capaz de enfrentar no momento apenas com minhas habilidades normais. Seus olhos se estreitaram enquanto ele pensava em como lidar com aquilo. Aquilo não era apenas uma competição. Era o destino da família Frost e a vida e a morte de Lotur. Portanto, ele não podia encarar a conferência provincial como se fosse uma competição boba, onde poderia esconder todas as suas habilidades diante do perigo. Mas por outro lado, ele não podia simplesmente desistir, e definitivamente não entregaria sua vida aos seus oponentes. Portanto, só havia um caminho a seguir para Lotur: mostrar tudo o que tinha no caso extremo que ele havia considerado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.